Olá pessoal, boa noite a todos. Me digam se vocês estão me ouvindo, em primeiro lugar, vê se vocês me ouvem, para eu poder ter o retorno. Botem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo ou não. Vamos lá? Me dá esse feedback aí, ouvimos bem? Vamos lá, depois eu vou querer saber também se vocês estão me ouvindo pelo Buds Live ou pela voz direta. Daqui a pouco, quando eu botar um dos participantes, eu vou perceber se eu estou com a voz direta ou se eu estou com Buds Lives. Então a ideia é que hoje façamos esse encontro. Espera mais um pouquinho. São 8h08. A gente vai esperando aí as pessoas chegando. Esperar PC, já entrou. Tereza, nossos queridos convidados que fazem parte dessa egrégora. Eu estou aqui fazendo só uns ajustes aqui. Então, vamos lá? Para você está ótima. Tá bom, vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? Vamos compartilhando, colocando aí, eu estou mandando aqui para pessoas aqui na minha lista, Hugo, vamos mandando aqui para todo mundo, para as pessoas irem, se tiverem interesse em saber como fazemos para ampliar o nosso nível de contato com a leitura de uma forma mais expansiva. Essa live vai ficar guardada. E a gente vai ter a oportunidade de depois compartilhar também lá no meu canal do YouTube. Falar sozinho, sem ninguém interagindo, é bem estranho, né? Mas vamos ver o que mais é possível. Então vamos lá, primeiro eu vou testar. Em primeiro lugar, deixa eu ver aqui. Vamos esperar mais um minutinho aqui. Quando fechar mais um minutinho a gente começa, tá bom? Vão ficando aí. Se vocês puderem, pega esse aviãozinho de vocês e compartilhem, para a gente ter contato com mais gente que vai falar com a gente aí. E a gente vai botar alguns que queiram participar também das experiências de leitura. A gente vai ter mais ou menos 1h30 de live, com certeza, porque não dá para ser menos de 1h30. Talvez com a participação de todos a gente vai precisar de um tempo maior. Então, estamos todos começando a nos reunir aqui nesse espaço. É uma live que foi pensada com muito carinho. Eu vim a ter essa ideia lá para o mês de outubro, quando eu percebia chegando o final do ano, e a gente conseguindo alcançar a meta que inicialmente, no início do ano, havíamos dito que tal chegarmos em dezembro com 50 livros lidos. Era uma meta completamente execuível, tendo em vista que isso daria, em média, um livro por semana, que é um total de 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 48 livros lidos no ano. Então, como era um movimento de um grupo, possivelmente a gente atingisse os 50. É verdade que tivemos intrigada com essa possibilidade de ler 50 livros no ano. Minha meta são 12. A gente vai falar sobre isso. Mila Já Souza. Depois eu quero saber quem é quem. Fiquem tranquilas que eu vou explicar, vou falar um pouco da minha história com os livros, as minhas frustrações, as minhas limitações, e esses movimentos de frustração foram que me impulsionaram a fazer esse movimento de criar alguma coisa que eu precisava criar para dar uma guinada nesse movimento com a leitura. Então, inicialmente, não é uma live técnica, é uma live de um bate-papo descontraído. O interessante é que tivesse muito mais pessoas presentes, para a gente poder botar, para ouvir cada um. Eu vou botar daqui a pouco Tereza, eu vou botar daqui a pouco Soraya, eu vou botar Elisângela, vou botar meu amigo PC, e aqueles que também estiverem aqui, que já passaram pelo grupo, como Fábio Fernandes, Cláudio Bacelar, Karina Andrade, Aline Bar. Então esses foram que começaram conosco lá em janeiro de 2020. Mas para isso eu vou precisar contextualizar por que a gente criou esse grupo. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir um pouco de paciência a vocês. Vamos fazer um minuto de silêncio. Primeiro, um minuto de silêncio para eu me aquietar,
e um minuto de silêncio para a gente vibrar por essa calamidade que está acontecendo no nosso país, em particular no nosso estado da Bahia. A gente vai nesse momento mentalizar as pessoas que estão desabrigadas, todos aqueles que desencarnaram, em torno de 25 pessoas, e aqueles outros que estão em estado deplorável, de necessidades as mais elementares para a sobrevivência de cada um dos que passaram por esse movimento. Então, um minuto de silêncio é o tempo que as pessoas vão chegando. Deixa eu colocar aqui logo escrito. Se alguém puder colocar aí, enquanto eu estou aqui, escrevendo, o Tereza ou Lili, eu não sei se eu posso fixar o texto de vocês, mas vocês podem escrever aí o nome da nossa live, né? O que estava lá no card de divulgação, né? Para eu possa... Eu nem lembro aqui como é que tá, deixa eu ver o que foi que Deise produziu. O card foi... Deixa eu ver aqui. 50 livros lidos em 2021. Quer saber como? Então, se puder escrever, escrevam aí, porque eu não vou conseguir escrever e ao mesmo tempo fazer esse momento de silêncio, tá bom? Então, vamos fazer esse minuto de silêncio. Para os que estão chegando agora, a gente vai fazer um minuto de silêncio para começar a falar sobre 50 livros lidos em 2021. Quer saber como? Eu vou contar a vocês. Respiremos um pouco. Pronto. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. A todos que estão aqui conosco nesse momento, vou citar o nome de todos vocês, porque são poucas pessoas. Soraya Abreu, Eleilza Santiago, PC Rocha, Elisange Cibaldo, Jurandir Móveis, Andréa Jacobina, Camila Souza, Sérgio Mendonça, Mari Melo e Lícia Teixeira, Mônica Fontoura, minha querida Mônica, querida você, saudade, minha irmã. Inês Menezes, Ana Maia falou que entraria, tá aí também. Vou lhe trazer para o grupo, mana, você vai ver. E Eduardo Sá, do GPEC, outro cara legal para estar no grupo também. E Neide, minha querida Neide. Então temos um bom público que já está aqui presente. Espero que vocês fiquem comigo até o final. Vai ser muito interessante esse movimento da criação desse espaço que a gente vai ter na noite de hoje, para que vocês entrem em 2022 com uma possibilidade concreta de, não seguindo no grupo comigo e com os que eu comungo desse grande momento de encontro, vocês próprios criarem os grupos de vocês e fazerem esse movimento acontecer. Para isso a gente vai explicar por que foi feito do jeito que foi feito. Primeiro, comecemos com a breve história da minha relação com os livros. Lá atrás, muito tempo atrás, quando eu vivenciava em um grupo de trabalho social, tinha um amigo meu médium, que ele simplesmente disse assim: Flávio, todas as vezes que eu vejo em desdobramento, ele era um médium ostensivo, fazia desdobramento, projeção astral, tinha vidência, clareaudiência, psicofonia, psicografia, várias faculdades mediúnicas. Ele dizia que no momento do sonho, no sono, eu saía do corpo e o que é que eu fazia nas bibliotecas? O que é que tanto eu fazia em biblioteca? Você ficava, Flávio, numa pilha de livros em volta de você e lá pesquisando não sei o que, fuçando, olhando livros. E na noite seguinte, quando eu desdobrava de novo, ó você lá de novo, fugia para a biblioteca. Isso tem mais de 27 anos atrás, 26 anos atrás, quando eu comecei lá na Casa de Oração Bezerra de Menezes, esse amigo me falava sobre isso. Naquele momento eu não tinha essa vinculação com a leitura. Eu lia por obrigação, eu li como todos vocês os livros da série Vagalume, aqueles livros A Ilha Perdida, Os Cara Velho do Diabo, os livros de Machado de Assis, os livros de Jorge Amado, Mar Morto, mas tudo por imposição de meus pais e da escola. Eu não tinha o hábito da leitura, como muitos já chegam nessa encarnação com esse hábito arraigado, que já nascem como André Luiz Peixinho, que é a minha referência maior,
para esse projeto que eu criei, devido ao meu movimento de perceber que ele conseguia ter um potencial de leitura tão grande e eu, na minha incompetência, não conseguia ler 10, 12 livros no ano, como uma amiga nossa falou aqui. E que 10, 12 é uma média bem tranquila, bem razoável, diante do que as pessoas leem no Brasil, que eu vou trazer esses dados estatísticos também. Então preste atenção. Então naquele período em que eu me percebia lendo essas obras, meu pai era ávido por leitura, meu pai sempre foi um apaixonado pelos livros. Meu pai tem 2º grau completo, ele não conseguiu fazer nível superior, parou quando eu nasci em 1973, porque ele tinha que dedicar-se à minha educação, ou melhor, à minha criação. Como ele era pobre, minha mãe pobre, ele precisou optar por largar os estudos na faculdade, que ele não chegou a passar, ele estava no pré-vestibular, ele iria passar, e seria um grande intelectual, e ao mesmo tempo ele continuou mantendo o hábito da leitura que ele tinha. Incentivava, dava atlas para a gente ler, sempre foi um incentivador. Minha mãe não, mas meu pai sim. Mas a gente não queria para lá e para cá, não, ler o quê? Só li o que era obrigação para a nota. Passou-se o tempo. Entrei na escola técnica, fiz química, também lia como técnico em química os livros técnicos, mas não tinha muito amor pela literatura de um modo geral. Achava aquilo meio cansativo, enfadonho, como é que eu vou ler isso? Então o hábito não veio comigo. Eu fui construindo isso ao longo do tempo. Paralelamente a isso, entrei na faculdade. Quando eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu comecei a ganhar um gosto pelos livros, mas não tão pela leitura, como eu gostava de livro. Comecei a adquirir os livros técnicos, quase todos da minha área de formação. Eu tinha um privilégio de comprar vários livros com um amigo meu que me dava uma bolsa de ajuda para eu comprar os livros. Ele era da Federal e ele não precisava da bolsa da empresa que ele trabalhava. Ele passava para mim, eu comprava os livros, mandava os recibos e ele me reembolsava o valor, porque eu não tinha como comprar tanto livro. Então eu era um cara conhecido na faculdade como uma referência de livro. Pergunte a Flávia, porque eu comprava muito livro. Só que eu comprava e não lia. Eu lia um capítulo de um, capítulo do outro e ficava frustrado, porque eram livros técnicos, você não tem como ler todo. Mas tinham livros que eram pequenos, que eram livros que podia ser lido na totalidade, eu mesmo assim não conseguia ler. Entrei no movimento espírita, 97 e 96 eu entro no espiritismo, na faculdade eu entrei em 98, 97. Então esse foi o período da minha transição com a literatura. Na Casa de Geração Bezerra de Menezes, o incentivo da leitura era constante, do livro dos espíritos, do livro dos médios e todas as obras da codificação. Ali eu começava a ler Nosso Lar, ali eu começava a ler os livros espíritas, Violetas na Janela, os livros fininhos e concluía. E começava a fazer glossários nos livros, mostrando que aquilo estava me interessando. Palavras rebuscadas que eu não conhecia. Fui construindo um processo sistemático de fazer com que meu vocabulário fosse sendo incrementado. E eu percebia que eu lia, mas eu comprava muito mais livros do que eu lia. Então começou a haver um acúmulo de obras que eu me apaixonava pela estética do livro. Eu não gosto, os amigos que vão entrar aqui, todos eles leem físico e leem livro digital. Eles têm essa tranquilidade, eu não, ainda tenho uma barreira para ler livros digitais. Porém, eu não me furto o direito de ter que ler se não tiver outra saída. Mas até hoje, as minhas leituras são todas em livros físicos. Eu preciso pegar no livro, cheirar o livro, abrir o livro, tocar com carinho, ver as páginas, ver a arte. Mesmo meu amigo Paulo César que vai entrar vai mostrar que também é possível no Kindle, lá nos aplicativos. Isso tudo é possível, eu não sou contra. Mas eu não funciono bem com os livros digitais. Eu prefiro meus livros físicos. O que acontece é um acúmulo de livros que eu não estava dando conta. E minha esposa, a primeira, falava, pô, você compra muito livro e não lê, você compra muito livro e não lê. Eu vou pro meu segundo casamento com minha esposa Deise, e ela a mesma coisa, meu amor, você está comprando muito livro, que diabo é isso? Não tem mais onde botar esses livros, o apartamento da gente é pequeno, lá em Salvador, né? Agora na minha casa eu tenho onde botar os livros todos, em vários cômodos. Então lá eu ficava restrito e lutando com aquilo, né? A gente me podando, chegava na FEB, e depois eu vou ler no chat aí, PC vai lendo e vai depois partilhando o PC. Elisângela, Tereza, o que o pessoal está comentando, para quando eu vou botar vocês, a gente poder ter esse movimento do que alguém participou com as falas dele. Eu também, amigo, preciso tocar no livro isso. Isso aí eu não vou poder ficar lendo, senão eu vou perder meu raciocínio, porque eu quero trazer o pessoal para participar comigo e dividir a tela. Então, mas essa historicidade é muito importante para os argumentos contrários ao projeto que eu criei, em função das minhas necessidades e com experimentação prática eu percebo quanto funciona e como pode ser até um desenvolvimento futuro na minha pretensão, quem sabe, de um projeto de mestrado ou de doutorado para levar esses projetos adiante em núcleos pequenos, projetos pilotos, em que esse que funcionou esse ano, de 2021, mostrou que é possível sim que mais grupos como esse, que em 2014 eu idealizei, mas não tive êxito,
em levar adiante. O grupo funcionou, pessoas que não liam um livro começaram a ler naquele ano 6, 7, 8 livros, mas depois o grupo se desfez, dissolveu-se. Eu levava para os centros espíritas, eu palestrava e falava do projeto. Conversei com o André Luiz Peixinho, ele falou, interessante essa ideia, ele até achou interessante na época, como é que você faz isso para controlar isso, aqui, não sei o quê. Mas ainda é um projeto muito incipiente que eu fui adequando, e com o meu grupo que está aqui comigo até hoje, foi com esses que nós consolidamos as regras, foi com eles que nós fizemos como seria o desenvolvimento dos presentes, as trocas, as penalidades. Esse termo não é muito legal, mas a gente vive ainda numa sociedade competitiva, onde a gente não funciona pela própria escolha interna, porque nós não temos a consciência que se requer para que fôssemos esse país de leitores, onde não precisasse ter uma competição, como tem aquelas Olimpíadas de Matemática nas escolas, de um modo geral, porque os alunos são motivados pela competição de alguma sorte. Isso está inerente à nossa condição humana, que não deveria ser. A gente está vivendo um mundo agora da cooperação. Eu sou a favor da pedagogia do cooperativismo, onde não haja disputas, essas brincadeiras de excluir os outros. Os jogos normalmente são sempre um derrota o outro. Mas eu peguei essas ideias e trouxe para dentro do projeto de leitura, onde no final, apesar de haver a competição, todos saem beneficiados ao final. Ninguém sai prejudicado, exceto, quando eu vou trazer a exemplificação, o que fica por último. Mas mesmo esse que fica por último, ele não é prejudicado porque ele teve a leitura da obra na totalidade. A única coisa que ele vai sair prejudicado é que ele não vai receber um livro. Só essa é a única, que é a penalidade. Ele vai ter que presentear um livro a alguém, mas ele não vai poder receber. Então depois vocês vão entender essa logística que foi criada e pautada em um modelo que foi experimentado e foi sendo ajustado ao longo desse ano. Para tentar sintetizar e não ser tão prolixo como eu sou, reconheço, não tenho capacidade de síntese, um dia eu vou chegar lá, mas eu tento falar rápido, porque as ideias são colocadas, vocês pegam minha energia, depois vocês podem escutar novamente, e aí eu consigo ocupar o tempo com tudo que eu preciso dizer a vocês, para que vocês tenham mais ou menos noções de como se construir um projeto como esse, e aqueles que se interessarem, que não vão ser todos, eu sei, 1 ou 2 ou 3, eu vou ter que selecionar, não dá para dizer assim, eu quero, seu Flávio, eu quero, não. Eu vou ter que fazer uma entrevista em off depois, porque eu sei os perrengues que eu enfrentei com pessoas que a gente coloca no outro grupo e nesse também, e que a gente teve que fazer remanejamentos, e aí termina o grupo ficando uma instabilidade muito grande, até se ajustar nesses 5 que consolidaram-se até o final, e que certamente esse ano de 2022 a nossa meta vai ser muito mais do que 50 livros. A ideia inicial é dizer, eu não li só 50, eu li 72 livros. No grupo eu li 50, com eles. 50. Para mim é um recorde do meu recorde que eu nunca sonhei na minha vida. Mas o projeto me fez ler, além dos 50, com eles, mais 22. Foram 72 livros. O ano que vem eu quero ler 100 livros. Por quê? Isso não me torna melhor. Isso não me torna mais inteligente. Isso não me torna nada diferente daquele que não leu uma obra. Não é essa a nossa ideia. Quem me entende muito bem é meu amigo Adilto Willis. Eu vou falar o nome dele, que eu quero um bem imenso a esse cara. Eu vou trazer ele para esse outro grupo. Ele foi participante do 2014. Eu falei com ele que eu fiz de novo. Ele falou, fez de novo, Flavinho? Fiz. Eu queria você comigo, meu irmão. Ele ficou assim meio, mas eu sinto que eu posso de novo envolvê-lo nessa energia de entusiasmo e ele vai retornar. Ele não lia quase obra nenhuma completa. Largava tudo pelo meio. No projeto, ele lia um livro atrás do outro. Ele começou a ficar, meu Deus, o que é isso? Eu estou conseguindo consolidar as leituras do que eu não lia. Durante 40 anos que ele tem quase de espiritismo na Casa de Oração Bezerra de Menezes, e tinha essa dificuldade também de fazer conclusões de obras. Então vamos lá. Então nesse período, quando eu começo a acumular várias obras, eu começo a perceber que eu não estava dando conta. Aquilo gerava uma angústia. Peraí, deixa eu pegar uma água aqui para mim. Aquilo gerava uma angústia sem fim, que eu sinto que muitos de vocês vivem. Muitos vivem, vão dizer que não, que é tranquilo. Uns não têm afinidade com leitura realmente, outros acham a leitura muito monótono e chato. Vai ter as mais variadas argumentações, mas tem estudos que mostram que a estatística no Brasil de leitores é muito pequena. E as pessoas dizem nas suas entrevistas, não gosto porque eu acho o livro chato, não gosto porque não tenho como comprar o livro realmente hoje fica um pouco caro na condição que o país está vivendo, não gosto porque não é algo que me atrai, porque eu não sei ler, muitos analfabetos funcionais que não conseguem nem interpretar o que lê, e tem variados motivos que fazem as pessoas não lerem, mas a grande maioria tem uma vontade de ler, sabe que a leitura é algo empoderador, que expande a consciência, que faz você viajar no mundo da imaginação, que você pode dialogar com os vários autores, e eles podem estar na sua mão, conversando ali com Nietzsche, pode conversar com um
um Saramago, você pode conversar com Machado de Assis, com Jorge Amado, eles podem estar encarnados ou desencarnados, você pode conversar com Emmanuel, você pode conversar com qualquer autor, que até a Lia Luft morreu, se desencarnou hoje, se eu não me engano, né? A Lia Luft, vocês podem ler qualquer obra e ter contato com o pensamento daquele ser, e a partir daquele momento você criar um encontro, onde você ali vai dar um sentido àquelas palavras e a todo o desdobramento dos benefícios que a leitura tem, que não é o objetivo da nossa live. O objetivo é motivar vocês a perceberem que é possível sim. Falando da minha história, vocês vão perceber como ele consegue, como esse PC conseguiu, como Teresa conseguiu, como Soraya conseguiu, como Elisângela conseguiu, que não são leitores, não tinham hábito de leitura. Eles vão dizer por eles próprios quantos livros leram na vida inteira, e com o projeto eles conseguiram fazer a leitura de 50 livros, alguns leram 60, outros 55, mais do que esperavam, e isso funcionou da forma que a gente criou esse método que tem que ter a competição. Sem a competição a gente não sairia do lugar, ficaria lendo 10 livros, 5 livros no ano, e esse é o propósito da gente, é conseguir fazer com que tenhamos mais acesso às literaturas, e a partir delas, muitas são nichos, a gente vai selecionar aquelas que a gente vai se aprofundar, aquelas que nós vamos estudar, aquelas que a gente vai revisitar, vai reler. Mas se eu não tenho a leitura de nenhuma, como é que eu posso saber o que tem dentro desse livro, daquele ou daquele? Quando você lê, e não é leitura dinâmica, eu não gosto de leitura dinâmica, não gosto, leitura dinâmica, com esses métodos que tem na internet, eu não comprei método nenhum na internet, nenhum, tem um cara que faz divulgações direto, que deve ser interessante, bacana o método dele, mas eu não li o método dele, eu não comprei o método dele, isso eu fiz lá em 2014 e refiz agora em 2021, e foi do meu jeito que veio, claro, inspirado, mas não vi isso em lugar nenhum, tanto que eu conto a todo mundo, ninguém nunca viu isso. Então, por isso que eu digo que é uma coisa genuína, inusitada, que não é nenhum mérito de vaidade, nada disso. É só para dizer assim, meu Deus, eu tinha que criar uma forma de sair desse sofrimento. E aí o que acontece? Nesse ano de 2014 eu começo a surgir essa ideia. Eu digo, poxa, eu falei com o Peixinho, você leu quantos livros até aqui, Peixinho? Ele tinha lido 4.500 livros naquela época. Eu digo, não é possível. 4.500 livros, que diabo é isso? E ele sentou comigo um dia, eu falei, pô, Peixinho, então me diga aí, quais são os livros mais interessantes que eu não posso deixar de ler? Ele, você é esperto, né? Você quer que eu lhe dê uma lista de livros? Eu li um monte de porcaria que ele leu. Ele me dizia, ele leu vários livros que não servem de nada, mas leu. Desde os 6 anos de idade, se eu não me engano, 4 anos ele já lia. Veio pronto, um gênio. Ele é gênio para mim. Eu sou uma ameba. Ele disse assim, eu sou gênio, mas eu não me acho gênio. Claro, para mim que sou uma ameba, você para mim é um gênio. Para Einstein você não deve ser um gênio, mas para mim você é. Então o cara já veio pronto. Quando ele leu 4.500 livros, eu fiquei envergonhado com aquilo, eu fiquei constrangido. Foi um constrangimento. Eu digo, meu Deus, como é que um cara pode ter lido 4.500 livros? E eu fiquei com esse número na cabeça e que se repetiu até o ano passado, 2019, foi quando começou de novo a vontade de voltar a ler. Eu lá antes da pandemia, eu conversando com ele, aí Peixinho, no início do ano de 2019, ou foi 2020, eu não me lembro. Acho que foi início de 2020, antes da pandemia ainda era presencial. Quantos livros... foi 2020. Quantos livros você leu em 2019? Ele parou assim, ele gosta, né? Porque o Peixinho gosta de número, gosta de estatística, ele gosta de contar quantas pessoas tem na plenária, no congresso, ele tem isso. É uma mente lógica, matemática, filosófica, ele é filósofo, médico, psicólogo, mestre de medicina e doutor em educação. É um gênio. Então ele tem essas coisas, essas neuras, que eu também tenho um pouquinho. Essas sistemáticas, né? Falei, quantos livros você leu? Rapaz, ele fez assim, 40. Eu digo, poxa... que 40 livros no ano foi mais, são livros grossos, como livros que são raros, porque ele já leu muitos livros. Esses livros fininhos aqui já devorou tudo, a maioria. Então quando ele diz 40, são 40 livros, tipo a autobiografia de um yogi, a biografia de Yogananda, ou um livro como esse aqui, que a gente tem os livros mais grossos que nós vemos esse ano, foi a biografia de Gandhi, o livro dos Espíritos, a autobiografia de um yogi, o livro de Kardec, enfim, livros que são mais de 400 páginas, 500 páginas, 600 páginas. Então, para ele ler 40 livros, ele leu livros raros e difíceis que vocês não tenham lido. Muitos de vocês nem sequer leram, nem sequer conhecem. Aí eu falei, poxa, Peixinho, é mesmo, e você leu quantos? Eu tinha lido 18 em 2019. Foi um número recorde para mim, 18 livros. Meu Deus, eu estava feliz. Ele disse que leu 40. Eu digo, não, eu tenho que criar uma estratégia aí em 2020 para ler mais livros. Aí eu entrei em 2020 sem o projeto e eu li 48 livros em 2020. Eu mesmo, sozinho, sem projeto, sem nada, eu li na pandemia 48 livros. E, poxa, não cheguei em 50 por dia. Eu não lembro se foi 48 ou foi 54. Eu tô esquecido agora, eu tenho isso anotado no celular. Parece que passei, foi 54. Foi isso mesmo, 54, sozinho, sem ninguém para disputar comigo nem nada. Aí quando chegou em 2021,
eu reúno meus colegas, meus amigos, pessoas próximas de mim, alguns pacientes também, dizem assim, que tal a gente retomar um projeto de leitura que eu fiz em 2014, para a gente ter um incentivo para nós lermos mais obras. Falei com um, falei com outro, falei com 9. Eles aceitaram inicialmente, Cláudio Bacelar, Aline Bar, Fábio Fernandes, Karina, Paulo César, Elisângela, Soraya e Tereza. Nós. Desses 9 ficaram 5. 4 foram embora. 4 saíram. Um logo no primeiro momento da primeira leitura vazou, outro vazou no segundo ou terceiro livro, vazou, não deu conta, e a terceira pessoa saiu com quase 6 meses, quando a gente mudou a regra para contemplar as pessoas que trabalhavam de manhã, a gente botou também para iniciar a leitura de noite. E aí essa daí saiu também, porque achou que era pesado para ela ficar de noite tendo que ler, e ela ficava de manhã sempre ganhando, é uma amiga querida que eu amo, mas na época a gente precisou para contemplar a PC, Elisângela e Tereza, porque eu no trabalho de manhã, eu acordava às 6 horas da manhã, disparava a leitura e ia embora. E aí saiu também, ficaram 6. Um mês atrás saiu mais uma, que chegou a 40 e poucos livros, 42, 43, e ficamos nós, os que ficaram até o final desse ano, que fomos nós 5. E para isso eu vou convidar agora, já vou chamando aqui, a primeira pessoa, que é Tereza. Vamos botar aqui Tereza para a gente poder já começar a dar... Tereza não está aqui, ó. Tereza não está, é? Tereza não está. Então Tereza deve estar com algum problema no celular. Vou botar então a irmã dela. Vou botar a Soraya. Convidando Soraya. Vou chamando o PC. Vamos, venha meu amigo. Vou chamar também Lili. Elisângela Cibaldo. Não sei se ela está também, mas está aparecendo aqui para mim. Então essa é a Tereza. Essa é a Soraya. Soraya, você me ouve bem? Fala aí para ver se eu estou ouvindo aqui ou estou ouvindo lá. Sim. Pronto, tô vendo. Sim, estou lhe ouvindo bem. Esse agora é meu amigo e irmão Paulo César, vulgo Pesselvis, ou Pessives, ou Pessives. Pessives. E essa que está torta, que está ao contrário, é a nossa querida Lili. Para os íntimos. Para quem não é íntimo, é Elisângela Cibaldo. Isso. Pronto, Elisângela, Soraya, que é Sói para os íntimos. E Lili, tudo bem, você está torta. Você continua torta, mas não tem problema não. Então, primeiro sejam bem-vindos vocês 3. Tereza não está aqui, não sei porquê, deve ter caído. Mas não pode botar 5, só pode botar de 4 em 4. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para dizer esse movimento inicial desse convite, essa pequena historicidade que eu tentei falar numa velocidade muito rápida, que não deu para contemplar tudo o que eu poderia dizer na construção do projeto, mas deu para terem noção de que foi, a partir de conversas com o André Luiz Peixinho, quando eu vi que ele leu 4.500 livros, em 2019, quando eu conversei com ele, eu disse, você leu 4.500, ele, você ainda está com esse número? Ele disse em 2019, eu digo, pois é, Peixinho, não é isso? Não, eu já devo estar com 6.000. Aí eu falei, meu Deus, 6.000 de 4.500 passou para 6.000 livros? Eu digo, que diabo é isso? Eu vou passar 200 encarnações e não vou ler isso. Isso não torna Peixinho melhor, isso não torna Peixinho uma pessoa... ele é inteligente, eu não posso dizer que ele é muito inteligente. Ele lê demais, então ele é uma cabeça brilhante e transita nos vários campos do saber com uma facilidade incrível. E é admirável, não é à toa que eu estou com ele 20 anos, tendo nele um modelo, uma metamodelagem de onde eu quero chegar no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual. Então, quando ele disse 6.000, eu fiquei achando um desaforo aquilo, não. Fiquei envergonhado. Foi aí que eu trouxe vocês. Então, fale a experiência de como foi o convite, os desafios que vocês tiveram no início, depois a gente fala as regras. Agora é só para dizer como foi o funcionamento até aqui da história de vocês com a leitura. Primeiro, PC, que eu acho que foi o mais fraco de leitura, né? Vamos lá. Fale, PC. Vocês me ouvem bem? Estou ouvindo bem, PC. Só vou pegar o ventilador. Pode falar que eu estou ouvindo aqui. Vai falando. Boa noite a todo mundo. Uma satisfação fazer parte aí aqui da live, né? E também do grupo, né? Esse grupo de amigos. Na verdade, Flávio está focando muito na leitura, né? E não é só um grupo de leitura, mas sim de autoconhecimento, né? É algo que trouxe para a gente, sem dúvida alguma, autoconhecimento. E a gente discute muito, né? Além das leituras, a gente também discute bastante os livros. Nós temos reuniões semanais. Mas, enfim, a minha história é a seguinte. Ele também se espantou. Acho que como ele se espantou com o Peixinho, que leu 4.500 livros, ele se espantou quando eu disse a ele que na minha vida inteira, até os 56 anos, eu só li 4 livros. Apenas 4 livros. Então, assim, inclusive,
eu tenho a relação deles aqui todinhas no aí, meu PC. tablet, Diga né, aí. que é Diga pra gente, diga pra gente. um controle que eu passei a fazer até para me incentivar bastante, né? Então, assim, eu só li 4 livros até 2021, que foi, aliás, até 2020, né? Porque a gente começou o projeto agora em 2021. Então, até o primeiro semestre, que foi quando eu fiz 56 anos, aliás, com os 56 anos, só tinha lido 4. No segundo semestre, que meu aniversário é em agosto, e também com muito incentivo de Flávio, né? Isso fora do grupo, né? Eu comecei a ler outros livros e eu li mais 4 no segundo semestre de 2020. Então, isso já foi algo incrível, né? Em 56 anos, 4, e no segundo, em 6 meses, 4, foi incrível para mim. E isso me incentivou mais ainda. Quando chegou no final de 2020, ele veio com essa proposta para fazer parte do grupo de leitura. Confesso a vocês que eu me assustei e que, assim, porque a questão não é que eu peguei em 4 livros, né? Eu era, assim, eu tinha muita vontade de ler, né? E o problema é que eu começava e não terminava. Comprava livro para mim, adorava entrar em livrarias, adorava ir para a biblioteca da universidade, ficava olhando os livros assim e tinha vontade. Agora, eu não tinha foco, eu não tinha muita paciência, era algo muito, de certa forma, eu tinha sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, que eu não conseguia focar e ficar ali num livro parado, lendo durante algumas horas ou alguns minutos. Eu começava, dormia, cochilava, aí desistia e achava que não era a minha praia. Então, assim, eu ia passar essa encarnação todinha tendo lido apenas algumas coisas. Mas eu percebia que eu gostava, né? Era algo que eu gostava. E aí esse cidadão fez esse convite e eu, sinceramente, me assustou. Eu disse, caramba, será que eu vou dar conta disso? Se eu Um botar num detalhe, grupo, PC. eu vou ter... Um detalhe, PC, que você dizia, Flávio, eu não dou conta de ler. Eu leio uma palavra, eu já não consigo concatenar as ideias. Eu digo, você não tem nada disso. Você não tem a disciplina e não tem mente focada. Você vai com vipasso, na atenção plena, vai conseguir ler a obra assim. Foi a primeira obra que você leu no ano passado, que foi incrível. Você ficou em segundo lugar e ficou em primeiro, que foi Sem Lama no Alô. Você caiu dentro do quarto, pegou de 1 da tarde. Quando chegou 4 da tarde, você disse, terminei. Eu digo, não era você que estava no dia 1º do ano, dizendo que estava isso, estava aquilo? Ou seja, existia um ato de sabotagem, um boicote interno, para invalidar a potência que ele já tem. Os livros mais difíceis que a gente lê, ele fica em primeiro. Os livros mais complexos, que eu não consigo ficar em primeiro, ele fica em primeiro. Ele pega assim, eu digo, pô, você é um cara que, nesse livro complexo, o Mapa da Alma de que ficou em primeiro. O livro da Simbiose dos Relacionamentos ficou em primeiro. Eu digo, que diabo é isso? Tem uma coisa estranha com esse cara. O que é mais complexo, ele fica em primeiro. Os livros mais água com açúcar, entre aspas, que nenhum é água com açúcar, ele fica matracando, ele fica cote. Então dizia ele que não tinha capacidade de ler um livro até o final, que a mente dele era TDA. TDA é o diabo, você vai ler. E aí continua sua história. E aí você falou, confessa que você ficou preocupado. Vai, diga. Bom, então, assim, o fato de, na verdade, foi um desafio grande que eu me propus, né? Obviamente, eu não tinha, até pela turma que ia fazer parte do grupo, né, de leitura, era algo assim que eu estava aproveitando aquela oportunidade com pessoas tão queridas, né, e que com certeza também eram pessoas também muito gostavam de ler e tudo mais. Então eu queria também fazer parte disso. Eu disse, eu não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum, e topei. E como ele falou, no 1º de janeiro de 2021, a gente começou a ler um livro de Thich Nhat Hanh, que se chama Sem Lama Não Há Lótus. Um livro incrível, maravilhoso, né? Por que eu botei esse, gente? Isso mesmo. Por que eu botei? Um livro fininho. Esse foi o primeiro livro do projeto, que é bom que eu leia para vocês entenderem a lógica. Isso é uma estratégia. Iniciei a leitura em 1º de janeiro de 2021, às 7 horas da manhã, lendo 18 páginas em 30 minutos. Estou a 2 horas e meia para acabar o livro. Terminei dia 1º de janeiro de 2021, às 11h17. Comecei 7, 8, 9, 10, 11. Acabei o livro, aí botei primeiro,
Foram 3 horas e 4 minutos para acabar. Livro muito bom, praticamente um resumo do curso de Vipassana que eu fiz de meditação. Fala sobre o sofrimento, numa perspectiva budista, traz práticas incríveis para o nosso milagre da manhã, tem mantras, técnicas de Isso. respiração. O livro é muito bom. Muito Gratidão ao autor por tamanha contribuição. Aí botei, primeiro livro do grupo de leitura Clube do Livro. Fiquei em primeiro lugar. Ou seja, eu botei um livro fino para todo mundo poder ter o gosto de dizer, pô, você bota um livro grosso de autobiografia de Gandhi, Ave Maria. Já ia matar o grupo na origem. Assustava. A estratégia já assustava. Botei esse, aí vá, continue PC. E o que aconteceu? O que aconteceu foi algo inesperadíssimo, porque eu foquei, eu comecei 1h da tarde do dia 1º e só finalizei, só acabei depois que eu, assim, parei na hora que eu acabei. Então não tomei água, não levantei para ir no banheiro fazer xixi, nem nada. Foi direto. Aí quando acabou, que eu fui no grupo do WhatsApp para colocar que eu tinha terminado, eu vi que eu tinha sido o segundo. Ele tinha sido o primeiro, eu disse, não acredito. E, Chico, cadê o TDA? Cadê? Porque eu foquei mesmo na leitura. Foi impressionante. Então, assim, foi algo que me deu um incentivo maior ainda, né? Ou seja, me motivou mais ainda, fiquei muito feliz com isso, né? Por ter isso. Eu liguei para você meio-dia, lembra? Eu liguei para você meio-dia, você estava em casa, diga isso aí que é importante. Você estava com essa lamentação, dizendo que você era TDA, que não sei o que, vá. Foi, é verdade. Aí eu falei, vai pra dentro, você ganha, foca que você ganha. Então foi assim, foi maravilhoso, foi algo assim inédito na minha vida. E daí por diante, a gente chegou aqui aos 50, graças a Deus, né? Essa história antes, né, do grupo era uma coisa, né? E agora é totalmente diferente. Eu estou apaixonado por leitura. É algo assim incrível. Eu não imaginei, né? Minha esposa aqui sempre foi excelente leitora. Ela disse, toda vez que passa por mim, eu estou com um livro na mão. Então é algo assim que, rapaz, quem diria, inverteu a situação agora, né? Então agora eu que estou lendo, ela está mais parada do que eu, né? Não que ela tenha parado, mas assim... Você vai voltar já. Eu fico feliz com o seu depoimento, para poder dar vez à Tereza e à Lili, ou a Soraya e a Lili. Você vai voltar daqui a pouco. A nossa fala aqui, independente, PC, de termos quórum ou nos ouvindo, é para a gente mesmo fazer esse registro histórico e depois deixar esse vídeo disponibilizado tanto no Instagram quanto eu vou botar no meu canal do YouTube. Então não nos preocupemos com as pessoas que estão aqui vendo, que vão ficar, algumas, outros vão vazar, normal, mas a gente vai continuar nesse mesmo entusiasmo, conversando sobre as experiências, porque essas experiências vão ficar na rede e será certamente um motivo de um link para quando alguém fizer um incentivo, a gente manda aqui e mostra que é possível sim a pessoa ler, mesmo aqueles que nunca leram, como você, 4 livros na encarnação inteira, até o dia 2020, e hoje 58, 70 livros em um ano. Na metade da encarnação, inteira não, na metade. Eu vou ler muito. O restante agora... Eu estou tirando atraso agora, rapaz. Tirando atraso inteira. Está na metade. Valeu, PC. Então fica aí. Vamos lá. Vamos vocês. Soraya, fala que eu te escuto. Sua experiência com o livro e com o projeto. Então, boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que eu sou muito grata a ter sido... em você ter pensado no meu nome. Porque, assim, eu sempre gostei de ler. Mas de uns 20 anos para cá, eu tinha esquecido o prazer da leitura. Eu não lia mais, apesar de ter praticamente uma biblioteca em casa. Mas eu não pegava, eu abria o livro, lia 1 a 2 páginas, aí já largava de lado, e ia ficando. Quando você fez o convite, me pegou de surpresa, eu me recordo, você chamou no WhatsApp a minha Tereza, de vezes, 2, e aí vocês têm que responder agora. Eu falei, tá bom, então considera, tô dentro. Como eu não sei, mas eu tô. No susto. Mergulhei de cabeça. E comecei esse livro, realmente um livro maravilhoso, e eu não conseguia terminar. Eu falei, não é possível. Aí chegou gente aqui, eu faltando 3 páginas para acabar. Quando eu vi que você acabou, PC acabou, eu falei, não é possível que vá outra pessoa passar na minha frente. Eu faltando 3 páginas.
Concluí, fiquei em terceiro lugar nele. Foi. Porque era muita vergonha se não ficasse. E aí a gente foi desenvolvendo dele, foi passando para outros maiores, e eu realmente percebi que eu tinha voltado, tinha me reengajado na leitura quando eu tive Covid. Fiquei no desafio de concluir 3 livros. Vocês tinham passado na minha Concluí frente. quantos? 3 Concluí livros. 3. Eu parada. 3. Dentre os quais A Cama na Varanda, que é um livro grosso. Muito grosso. Eu falei, não, para começar eu vou terminar. Então, mesmo debilitada, mesmo cansada, quando eu saí do hospital, porque no hospital não permitiram a entrada do livro, eu não consegui baixar no celular, então eu fiquei sem ter como ler realmente. E aí eu li os 3. Quando eu acabei, quando foi começar o livro que iniciou depois da Cama na Varanda, eu disse, eu já começo com vocês, os 3 estão lidos. E ela estava, Aí gente, só um eu digo, detalhe, internada no hospital municipal, com Covid, com comprometimento pulmonar de não sei quantos %, e mesmo assim, lá dentro, de uma forma ou de outra, ela deu um jeito de dar uma lidinha, não fez com que aquilo tirasse ela do propósito. Em outras condições, que não fossem essas, de condições de temperatura e pressão, ela iria abandonar aquilo, provavelmente ficaria focada em outras coisas, e muito provavelmente o livro que alimentou ela de algum nível não teria a contribuição que foi durante o período dela em que ela passou de restrição, de isolamento, porque ela já tinha adquirido esse hábito da leitura com os 7 primeiros meses. Eu fiz em outubro, não foi setembro desse ano? A Covid foi ano passado. Não, né? foi no início do ano. Foi no início do ano. Foi no final de março. Continua. E aí, pronto. Aí eu desvencilhei. Quando começaram os livros técnicos, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir ler esse livro. Quando entrou Biologia da Crença, eu falei, não. Eu ia falar nele, isso aí. Biologia da Crença. Eu digo, mas eu vou acabar, porque não é possível. E consegui, e fui indo, e eu vi que não importa se o livro, claro que tem aqueles com os quais nós nos identificamos mais, né? Como isso. Tem outros que não nos agradam muito. Tem livros que não vão ser justamente o que o Peixinho disse, ele leu 6 mil livros, e para disso, sempre esperto, né? Eu li um monte de lixo, um monte de coisa que não presta para nada. Eu digo, Peixinho, faça uma peneira aí. Aí ele me deu a lista dos 20 livros que seriam estruturantes do pensamento humano. Eu lembro que essa lista eu fiquei na mão e eu ficava divulgando para as pessoas. Diga aí, Fábio, diga quais são. Ele falou assim, não são os 20 melhores livros, são os livros estruturantes do pensamento humano. E eu divulgava essa lista por muito tempo com as pessoas. Eu li alguns desses livros dessa lista, vou até botar para a gente ler. São livros grossos, dentre uns que estão esgotados, que é Vida de Jesus, de Plínio Salgado, integralista Plínio Salgado, que é um livro raro, que você só acha em sebo, mas é muito grosso. Como eu estou preparando vocês, a gente foi fazendo com livros mais palatáveis, para chegar nesses livros que são mais profundos, mas vão estruturar o pensamento humano. Na sua fala, só rapidinho, o Biologia da Crença é um exemplo prático, gente, do que é um livro que eu comprei lá em 2000 se eu não me engano, foi 2013, e fui ler em 2021. Por que eu comprei em 2013? Quando eu fiz microfisioterapia. E quando eu fiz o curso de microfisioterapia, era muito indicado esse livro Biologia da Crença. Depois, com a acupuntura, em 2000, a acupuntura eu fiz antes, né? Não lembro agora. Eu também fui indicado Biologia da Crença. E o livro ficava comigo. Eu olhava para o livro, olhava o livro, capítulo 1, lia e parava. Olhava, parava. Nunca venci o livro, mesmo sendo obrigatório para eu ler, dentro de vários cursos que eu fiz de formação na minha área de atuação. Quando eu boto no projeto, eu digo, gente, eu vou pegar, porque eu que direciono a maioria dos livros assim. Alguns eu dou a eles para poder escolher entre 3, 4. Como eu tenho muitos que eu não li, eu preciso varrer minha biblioteca primeiro. Então, a gente vai botar livros que estão aí para eu ter que fazer aquisições de que não vai ter lugar para eu botar. Então, eu estou esgotando os da minha biblioteca, que são livros maravilhosos que eles gostam, e no meio deles eu vou botando uns que são assim, que agrada Lili, que agrada PC, mas não agrada Tereza. Não vai agradar todo mundo, nem sempre vai agradar todo mundo. Esse foi um dos, que foi um livro técnico, que para mim eu botei assim, ó. Comecei a ler dia 27 de janeiro de 2021, às 6 horas da manhã. Terminei no mesmo dia, às 11h45. Ou seja, li em 5 horas e 35 minutos. Eu digo, meu Deus, 2013 até 2021, o livro na minha mão,
eu nunca tive a coragem de tirar 5 horas do meu tempo para ler um livro que era obrigatório, entre aspas, para vários cursos meus de formação. Há algo aí, gente. Eu digo, não, tem algo aí. Por mais que a gente possa dizer, não, você não estava focado, não estava determinado, quando coloca na disputa, que é o método que a gente criou, imediatamente aciona algo na gente e diz, não vou procrastinar, tem algo a ganhar. E o ganho não é atropelar o livro e sair lendo atropelando a obra, não é isso. É você ler com atenção plena, foco, e depois que você lê, você pensa que não lembra mais de nada, quando você vai bater papo com um e com outro, assim, isso está em algum livro. Claro, como foram muitos livros, não, eu vi isso em algum livro. A mente inconsciente, ela vai armazenando as informações. A mente consciente, o hardware, o HD, o software, não dá conta de armazenar tanta informação. Mas em algum lugar no perispírito, que a mente está no perispírito, está tudo armazenado. E que você pode acessar em momentos específicos de sua vida. Mesmo lendo de uma forma rápida, 5 horas e 37, com atenção plena e foco, para a disputa ser aquela que você quer ficar em primeiro, segundo ou terceiro, você depois da leitura, que é um argumento que muitos fizeram comigo, que são falíveis, tudo bem, eu li em 5 horas e meia, não gosto de ler rápido, eu gosto de ler devagar, essa agonia de ler assim, não sei o que, cote, tudo argumento, que eu sei que muitos que estão aqui, tem livros que já falaram comigo no WhatsApp, e disseram assim, Flávio, eu não consigo ler 3 páginas, 4, um capítulo, 2 e largo um monte de obra, o que eu fazia. Mas quando você faz isso, o que acontece? Eu li, fico com o livro lido e digo, pronto, acabei. Agora eu posso me deleitar. Se o argumento é o cote-cote que foi rápido, por argumento, você varreu a obra, agora eu vou me deleitar, eu vou estudar ela, eu vou ficar lendo com vagar, vou pegar as passagens, e tem um dia inteiro, tem um fim de semana, enquanto os outros estão lendo lá em segundo, terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em sétimo, eu já estou aqui com a obra lida e com a sensação de dever cumprido, que é aquela sensação interna, fechei. É você fechar um gestalt, fechar um ciclo, não deixar nada inacabado. O que tinha a sensação de frustração era isso. Várias obras inacabadas, quando você olhar para trás, você diz, poxa, esse livro eu li, mas não li todo. Esse eu li, mas não li todo. Eu botei todos para a gente ler junto. Várias obras aqui que estavam inacabadas, eu botei para ler com eles, só que eu não lia a partir de onde eu parei. Não é justo. O método a gente vai falar no segundo bloco, para poder explicar como funciona o método. Agora são seus depoimentos gerais. Eu lia do início. E tem regra. A gente não pode ficar pulando nota de rodapé. Esse livro eu lembro que era cheio de nota de rodapé. Aí eu avisei logo a uma das participantes, olha, não é para pular nota de rodapé não, porque é uma outra que dizia que tinha TDA também, que não está aqui, que eu pedi que ela viesse. Mas ela disse, não, eu não consigo, não, tem que ler tudo, porque não é justo eu estar lendo, a gente acredita. A premissa do grupo é acreditar que somos adultos, que ninguém aqui, por isso que não pode ser qualquer um que eu vou botar no grupo. São pessoas idôneas que não vão enganar, começar a ler antes do disparo da leitura, não vão sair atropelando o livro para poder ficar em primeiro. Eu nunca fiz isso. Desde até chegou a aventar, sabia, gente? Eu vou dizer a vocês, amor, esse livro da simbiose, você vai ficar por último, falta 1 hora para acabar, você bota que acabou e depois você termina. Daisy disse isso, miserável. Eu digo, não, Daisy, eu não vou conseguir. Simbiose eu fiquei em último. Eu fiquei em 2 livros por último. Paulo Estevam, que eu já tinha lido, e Simbiose, fiquei por último. 2 obras. E essas 2 obras foram marcantes para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu podia, se fosse aquela questão de não ser último, não, eu vou ficar em último, não tem problema. Mas eu vou ficar com honra. Aí eu fui lá, li. Aí você tá agoniado, acordei 5 da manhã daquele dia, porque o prazo acabava às 6h50 de uma segunda-feira, eu tinha o milagre da manhã às 7. Eu tinha que entrar no milagre, então eu tinha que acordar mais cedo, acordei 4h30 da manhã, tome de leitura. Onde é que eu faria isso se não fosse o grupo de disputa saudável, onde a gente faz conclusões de obras e depois pode elaborar os conteúdos dela, discutir aquilo que presta. Essa é uma pilha que eu botei aqui, para a gente ter a noção. Esse lado todo e esses aqui, ó, de A a Z. Foram os 72 livros que eu li esse ano. Diz alguma coisa? Não, eu vou passar o olho aqui, mas assim, muitos aqui eu não leria novamente. Mas muitos daqui a gente botou para estudar. A gente colocou nos grupos de estudo que a gente tem no domingo à noite, onde a gente faz um encontro para fazer a discussão das obras que foram mais significativas. Mas eu tomei esse tempo porque eu preciso potencializar quem está nos ouvindo para eles começarem a entender como é que funciona mais ou menos a dinâmica. E o livro técnico não só foi livro espírita, não é porque eu sou espírita. Muitos livros aqui foram livros laicos de outras fontes de poesia, livros de ciência, livros técnicos que são úteis para todo mundo, é um best-seller Biologia da Crença, e que eles puderam se beneficiar. Então vá, conclua só e vai passar para a Lili. Então, e aí, além da riqueza que a leitura traz,
no enriquecimento do vocabulário, no desenvolvimento da escrita. A leitura, ela permeia tudo. Tem também o nosso autoconhecimento, como o PC falou. E que os livros têm assim, hoje eu posso dizer, hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem. Eu estou muito melhor. Tenho muito que melhorar ainda, mas estou muito melhor. Esse livro da simbiose, nossa senhora, eu fiquei encantada. O livro do ego, todo esse que nós trabalhamos. O ego de Osho, né? Isso, de Osho. E Paulo Estevam. Todos eles, Paulo Estevam, foi o primeiro mais grosso que nós lemos, eu até coloquei aí nos comentários, e que nós demoramos, né? Mas um livro lindo, um livro que quantas horas mostra para a gente. Todos os livros agora eu vou poder citar nas minhas palestras o tempo que vocês levam para ler em média, para ninguém jogar desculpa que não lê o livro dos Espíritos, porque é muito grosso. Eu digo o tempo que você leva e você vai dizer o tempo é esse, então dá para tirar 2 horas por dia. Paulo Estevam, terminei com 22 horas e 39 minutos de leitura. É o tempo de leitura de Paulo Estevam. 22 horas de leitura. Então esse aqui eu fiquei em último lugar. Já tinha lido, há um tempo atrás estava relendo, eles não tinham lido, ninguém tinha lido. Tem livros aqui que eu estou relendo, gente. Tem livros que eu repeti. O livro dos Espíritos eu já li 4 vezes. Eu li a 5ª vez com eles, porque nenhum deles tinha lido o livro dos Espíritos. E muitos espíritas, que são espíritas, passam 30 anos no espiritismo, 40 anos, e nunca leram o livro dos Espíritos. Eles não. Eles não são espíritas como nós, que participamos mais ativamente. Tem o movimento espírita com presença, mas não é aquela coisa de estudo profundo. E já leram o livro dos Espíritos. E esse ano a gente vai ler o livro dos Médios, vai ler a Gênese, vai ler o Céu e o Inferno. Prepara PC. Todo o Pentateuco de Kardec a gente vai ler para poder ter informações do que é, para a gente não passar no espiritismo sem ter a noção das obras básicas. Então, Soraya, eu agradeço a sua participação nesse momento. Passa a palavra agora para a Elisângela. Fale um pouco, Elisângela, sua experiência. Quem me conhece sabe que eu sou muito inquieta, né? Então, parar para ler sempre foi uma coisa que não acontecia. Não acontecia. Então, quando o Flávio, logicamente tem uma história muito grande aqui com o Flávio, com o PC, né? Porque eu conheci o Flávio através de PC, comecei a fazer terapia e a gente, no meio da pandemia, a gente teve essa questão do livro, que foi uma surpresa muito boa. Além de ler, eu acho que esse grupo que a gente fez não foi um grupo por acaso. Eu me sinto em casa, eles sabem disso, a gente partilha de muitas coisas pessoais da nossa vida, do que a gente está passando, e a gente se entende muito, né? A gente criou um laço muito, muito bonito, a gente sabe disso, e começar a ler foi um desafio, né? Flávio sabe, e quando eu peguei o bonitinho aí do Paulo Estevam e terminei em primeiro, o Flávio me mandou mensagem: como assim? Você foi a primeira ou foi? Foi, de Paulo Estevam foi o primeiro, né? Foi Tem o todo primeiro o livro, histórico né? do grupo, né? Aí ele me liga e pergunta: você leu como? Eu fiz a base de chocolate e água. Quem sabe, eu sou chocolatra, né? Então o chocolate me deu ânimo e eu li esse livro sendo deitada na minha rede, lendo até terminar. Então, assim, eu Chorou? acho que... Chorou? Várias vezes, né? Várias vezes. Eu posso citar vários livros Como aqui. não chorar? Como não chorar. Eu acho que eu ganhei 2... Eu sou fã de 2 escritores aí, muito fã, o Fábio sabe disso, Juan Garriga. Juan Garriga. Sou fã... Tenho apaixonado todos, também. Só falta um livro, porque a gente só tem ele só em falta virtual, um também. um livro. Eu li todos, só falta um que chegou em espanhol, mas não está ainda impresso, ou não está em português para poder comprar agora, mas vou comprar no Congresso. Mas vale. Que tanto que motivou, isso, que tanto motivou a gente a ir pro encontro que ele está vindo aqui, no ano que vem, né, Flávio? Você veja, só um detalhe, ele vai chegar aqui em março. O Juan Garriga é um psicólogo, constelador familiar, que trabalha com workshop de constelação. PC é da área de negócios. Lili, da área de negócios. Tem nada a ver com constelação. Mas por ter lido Juan Garriga, Bailando Juntos, A Chave para uma Boa Vida, Aonde Estão as Moedas, os livros todos dele. Lindo. Viver na Alma, Amor a Dois não, é o outro lá que eu não lembro o nome. Ele simplesmente é apaixonado pelo leitor, pelo escritor, que vão fazer um workshop de 3 dias com ele lá em Minas. Eu, PC, Lili, Daisy e outra que participou. Não vou citar o nome de ninguém que não tá aqui para não ficar personalizando ninguém, porque pode ser que as pessoas não me autorizaram. E uma outra pessoa também, que é do grupo de leitura que saiu, que vai também para o workshop de Juan Garriga, porque se descobriram que na constelação familiar, mesmo eles sem serem da área, eles viram que responde muitas questões da dinâmica dos emaranhamentos que eles vivem com o pai, com mãe, com filho, com marido, com mulher. Então é um ganho, mas continue ali.
se apaixonou por Juan Garriga e por quem? Titinati Han e o só falou aí, Andrei, né? Os três que eu sou apaixonada, tenho vários livros deles. E assim, Flávio sabe bem como eu sou, né? Então eu conversei muito com esse meu amiguinho aqui, ó, para quem não conhece meu Kindle, meu companheiro de viagem. Então assim, eu tenho muito livro aqui, mas eu me pego várias vezes no meio de uma livraria e não consigo sair sem pelo menos 4 livros. Não tem, Livros Alto Amor. Perfeito. E esse aqui, De Andrei, Reconciliação, Atitude, livros grossos, que a gente vai ler, livros né, Flávio? maravilhosos que a gente foi lendo. A gente não falou os livros da literatura espírita, né? O Givaldo Franco, o Manuel Flamengo de Miranda, o da série psicológica de Joana de Anjos. A gente está citando os autores mais fora, assim, para vocês verem que a leitura. Lemos O Alquimista, que a vida inteira esteve comigo, eu nunca tinha lido. Resolvi botar para o grupo a gente ler. Vamos ler esse livro, que é um best-seller. Vamos ler. A gente leu também. Mas continue, e aí? E aí eu estava dizendo, né, Flávio, que hoje eu passo uma livraria e não consigo sair pelo menos 4 livros, né? Eu já tenho minha pilha de livros não lidos e a pilha de livros lidos, né? Eu brinco que assim, eu não tenho espaço mais em casa para colocar os livros que eu tenho. Então eu estou me focando a esse livro. No Rumo do Mundo de Regeneração, hein, PC? E esse aqui? Você não leu comigo, né? Esse aqui eu li fora. Esse faz parte dos outros, que é da série dos romances Transição Planetária, Perturbações Espirituais, Amanhecer da Nova Era. E esse, No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse era um livro que também estava inacabado, que eu lia 2 capítulos, 3, nunca fechava. Digo, no intervalo entre um e outro, eu colocava os livros todos que ficavam pendentes para eu poder ler sozinho. Mas sim, Lili, e aí? Finaliza sua fala para a gente trazer agora como é o método. Então, uma coisa que eu percebi que eu aprimorei, né? Fala que eu sou muito metódica, que eu consegui conciliar ainda mais meu tempo de trabalho, meu tempo de leitura, meu tempo de curso. Então, assim, eu consegui otimizar, né? Otimizar. Gente, esse é um exemplo que eu tenho que falar. Peraí, eu tenho que dar esse exemplo. Lili é uma discípula executiva que coordena 11 pessoas no trabalho dela. Então, todos os argumentos que vocês vierem no meu piloto, eu posso derrubar todos. Eu não leio porque eu tenho um filho. Eu não leio porque eu tenho uma mãe em casa com doença. Eu não leio porque eu trabalho de 8 a 18, tá chegando de noite de casa, tenho não sei o que. Tudo conversa, cote-cote. Tudo é cote-cote. Porque meu piloto, que são esses seres que passaram por mim e que estão comigo juntos, me motivando a ir adiante, vivencia todas as dinâmicas como se fosse neles a complexidade que cada um de vocês vai jogar o cote-cote, para argumentar, não lê por isso, eu não lê por aquilo, você não tem que acordar às 7 horas da manhã para pegar o metrô, tudo argumento, tudo conversa. Tempo é questão de prioridade. Tempo é questão de prioridade. Vocês não priorizam o tempo para a leitura ou para as coisas que lhe edificam, que fazem crescer. Por isso que vão dizer que não tem tempo para ler. Porque eles são 2 exemplos. Eu e só e menos, mas Tereza, PC e Lili, trabalhadores normais que vivem uma vida atribulada, com reuniões periódicas, com relatórios para entregar, com um inferno astral para conduzir, filhos, um tem 3 filhos, o outro tem um filho e tem neto, a outra tem uma mãe que tem que cuidar de casa, que não está muito bem de saúde, o marido também que está com problema, cada um com dinâmicas as mais variadas. Mas aí quando dispara o livro, 6 horas da manhã, aquelas 6 horas da manhã, a gente dispara o livro, 6 da manhã ou 10 da noite. Eu vou explicar agora o método, para vocês entenderem como funciona. Depois da fala dela, para vocês terem, como é que ele faz isso? Um método. Tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ter prioridade e tem que ter um método. E um sabor de competição. Porque se não tiver a competição, a gente não vai. Eu já percebi isso. Pode até ler depois de um tempo, que isso estiver como hábito introjetado, arraigado, mas mesmo quando o hábito arraigado estiver, com certeza o número de livros vai ser muito menor. Aqui não é sobre quantidade, é qualidade da leitura, quantidade para devassar uma grande literatura que está à disposição, que a gente perde tempo em WhatsApp, Instagram, Facebook, vendo novela, vendo série, que tudo isso é bom. Tudo isso tem seu momento, tudo isso tem seu valor. Aqui não há nenhum tipo de crítica a quem quer fazer isso. Mas não dá para viver só nisso. É essa a ideia. A gente, quando não tem disciplina como o PC, que ficou 54 anos da vida dele, leu 4 livros, e ama o livro, tem uma coisa errada aí. Lili, inquieta, com muitas tarefas, e jamais pararia para ler um livro, e hoje se vê, na dinâmica da vida dela, que é um inferno astral, ela conseguiu ler. Você leu quantos livros? 58. 58. 58. Eu também. Você é 58 também? Você, PC? Então deixa eu dizer o meu. Pelo menos 51. Passei um.
PPC é o mais rebelde de todos, viu, gente? Ele é o mais rebelde, o mais refratário. Sou mesmo. Ele aqui saiu no mês passado, a gente não vai citar o nome, eram 2 rebeldes assim, que era muito difícil de sustentar os dois. Sem Porque quando causa, juntava os dois sem causa. no privado, começava a refutar, não, que é isso, peraí, aí contaminava o grupo todo, e aí terminava desandando a proposta que eu estava levando para empoderar, para ir por mais, aí 3, 4 queriam, eles dois chegavam, aí daqui a pouco, tudo bem, como eu não queria perdê-los, porque eles são um instrumento para a minha disciplina continuar. A gente vai começar dia 1º de janeiro, eles pediram recesso, fiquei puto com o recesso que eles A pediram. gente sabe, você não foi para a reunião, né? Olha só, não foi para a reunião, decidiram. A última reunião que eu tive a classe de base, Isso. eles se articularam as três descaradas, Tereza, Lili As 3 e poderosas. As 3 poderosas descaradonas se burlar. Aí fizeram um conchavo lá, como eu estava fora da reunião, a gente decidiu que vai ter um recesso aí, de reunião não vai ter no sábado, muito livro depois do Natal. É mesmo, de como assim? E aí também, quando eu botei o livro próximo, eles seguraram o livro Boa Nova, um dos livros mais lindos que tem da literatura espírita. Um livro rápido, que você lê em 4 horas. Eu acabei primeiro, que disparou 6 da manhã, quando foi 11 da manhã, meio-dia eu acabei. Primeiro. E aí eles simplesmente nada. Aí tá Vai, vendo? Zoe. Vocês estavam armados. Então, não pode, olha, você- é sério. Não pode você- armar pelos bastidores. Vocês fizeram isso? Isso é burla. Não. Passiva de Não, punição. não. Coisa que Não. estava no campo, né? Você esqueceu de dizer que para funcionar tem que ter um espremedor de mente. Aí o que aconteceu foi isso. Eles tiraram, não, Flávio, 2 semanas de recesso. Eu digo, rapaz, não tem recesso para dormir, para acordar, para comer, porque tem recesso de ler. Não tem nada de. Não é um peso a leitura, no meu ponto de vista, é um prazer. Só que tem negócio de final de ano, é muito tudo bem. Eles continuaram lendo, eu entendi. Continuaram lendo, mas sem a pressão da disputa para Isso. ganhar. Porque eles não queriam Isso. Entendi. A leitura ficou, continuou, mas é perceptível e claro. Como é quando vocês não estão na disputa? Como é que cai o rendimento da leitura? Não cai assustadoramente? Eu, por exemplo, no período de recesso que vocês deram, eu não terminei uma obra. Eu vou terminar o Poder do Agora, ou praticando o Poder do Agora amanhã, para continuar fazendo 72. Você está lendo Atitude, que não está no grupo, eu já li. Você está lendo paralelamente, eu entendi. Mas voltando aqui, para a gente não se perder, para não cansar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, praticamente, Lili, foi o que você conseguiu então fazer, ler 58 livros, PC leu 51, Soraya leu 58, Tereza não está aqui, porque deve estar com dificuldade de conexão. Ela está na ilha já. Internet. Já. Já. Ela está na ilha, né? Mas se ela puder entrar, Tá na ilha. é importante registrar. Deixa eu fazer algum print de tela aqui. Olha para cá, Lili. Vou fazer um print disso aqui, Lili. Aí. Já fiz o print. Mas é bom que você saiba. Tereza leu, se não me engano, 62. Ela leu mais do que vocês, Tereza. Ela vai chegar e vai dizer. E eu li 72. Ok. O que significa isso, gente? Que o método funciona. Sem o método, vocês vão continuar lendo? Vão. Não tem mais como não ler na vida. Não tem Hábito. como não ler. Mas com certeza o hábito está se introjetando. Agora a leitura, que as pessoas argumentam e dizem assim, não dá para pegar. Você não pegou vários conteúdos que depois você descrevia, que nem você sabia como. PC, TDA, Então, e é aí? o que você disse. Com o método, a gente chega muito mais rápido. A gente Longe. consegue focar mais. A gente não vai. Eu não pretendo parar mais de ler. Agora, Nunca é mais, óbvio nunca mais. que com esse nosso método, um incentiva o outro, a coisa fica muito mais, né? Acirrada, né? Muito E aí mais gera uma energia dinâmico. de... Isso. É dinâmico, é acirrado, é aquela coisa muito legal. E incentiva, e aí leva todo mundo, vai-se embora. Aí todo mundo vai. Muito Ou legal. seja, tem uma frase que eu vou deixar registrada aqui, porque isso eu vi de alguns autores. Um poeta dizia, sozinho eu vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Eu vou mais longe. Então, que a gente consegue juntos ir mais longe do que eu poderia ir rápido, como vocês, às vezes, por exemplo, eu queria estar lendo outros livros vocês estão lá amarrados, né? Eu posso, naquele intervalo, no caso do método, eu posso continuar lendo. Só que eu não consigo avançar tanto quando eu estou com vocês. Quando eu estou com vocês, acho que ativa um mosquitinho, uma mosca da competição que está em mim, do meu passado. Eu já fui nadador de travessia, eu jogo voleibol, eu faço surf. A gente tem todo um processo de história de competição de concurso, aquilo outro já faz parte da cultura do ser humano no nível primitivo que a gente se encontra. Infelizmente, essa é a realidade. Quando a gente bota a competição, quem quer que Lili não tem nada, não tem competição, não tem nada, Lili ia ficar como? Deixa eu fazer meu relatório aqui. Tereza, deixa eu resolver aqui minhas passagens, PC, deixa eu responder minha chefe. Ia ter todo um movimento
de sabotar o processo de disciplina com a leitura. Então, para a gente dizer como funciona. Veja aí se vocês conseguem ler as perguntas. Eu não consigo ler muito, Não não. estou conseguindo ler Eu só também, não, fico- Flávio. Tem umas setas Porque se- apontando aí, Flávio. Eu Sim. lembro que teve alguém aqui que perguntou se era legal a gente riscar o livro. Eu até Ah, respondi aqui rapidinho. Eu respondi aqui rapidinho, eu digo, fica ao seu gosto, né? No início eu não gostava, eu tinha pena, dependia, porque é para deixar o livro todo arrumadinho, bonitinho. tudo Depois eu bonitinho. percebi que o legal é você grifar aquilo que você realmente chamou sua atenção. Eu tenho livros que estão super grifados. Aquele livro de Eckhart Tolle mesmo sobre a nova Nova consciência, né? consciência. É incrível, né? Assim, são livros que me chamam bastante atenção. Esse também sobre a simbiose, né? A biografia de Eu Não, Kardec. esse é Kardec. Kardec. A biografia de Kardec. Então Ô, tem PC, livros eu realmente não que vou- é necessário, assim. Como a gente, de certa forma, estuda alguns livros, a gente discute muito os livros, né, nas nossas reuniões de domingo, e esse daí de simbiose também gostei muito. A gente também escolheu, até por uma questão de necessidade do próprio grupo, e foi unânime, né? A gente escolheu estudar o de Eckhart Tolle, né? O Despertar de uma Nova Consciência. Cadê ele aí, Flávio? O de Eckhart Legal. Tolle. Pode continuar Eu não falando. tô, que eu não tô em casa, estou viajando, então eu tô sem ele aqui. E assim, Esse aqui, que eu passei a vida inteira para ler, nunca tinha lido, um dos livros clássicos do Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino da Dor, Muito tinha lido bom. vários capítulos para palestra, mas quem disse que eu peguei da capa contra capa? No grupo, o que acontece? Iniciei a leitura em 18 de outubro de 2021, foram 23 horas e 40 minutos para ler. 23 horas, livro Isso. grosso. Aí você dilui no período, mas você consegue terminar. Mas eu vou mostrar o que a gente está estudando. Vá, continue falando. O Felipe tá aí, Felipe. Eu vi. Falando Já passou o Felipe, já passou minha Abração, mãe, Felipe. já passou minha mãe, já passou o André, já passou o Alex, já passou uma galerinha nossa aí. Isso. Então, pessoal, assim, é algo muito inovador, né? E é muito legal. É muito legal. Eu, particularmente, incentivo as pessoas. Oi, só. Eu não vou negar, não. No grupo, na competição, tem horas que eu não marco nada, porque para mim, eu parar para marcar, eu vou estar perdendo tempo. Então, eu leio. Depois que acaba, aí eu volto, vou onde foi mesmo que eu vi isso, aí vou lá e marco. Sabe o que eu faço às vezes? No Pra Kindle fazer fica mais isso, fácil, eu dobro, porque a gente coloca eu o dedo, dobro a correu, página. marcou, né? Perfeito. E o Kindle, outra pessoa também fez uma pergunta aí, Flávio, sobre a questão das palavras difíceis. Quando a gente não conhece, e realmente tem muitos livros muito difíceis, né? Pelo Kindle ou por um outro aplicativo que seja digital, De leitura. digital, de leitura, o Kindle, se você clica na palavra, ele já traz, se você estiver conectado com a internet, Wi-Fi, ele Cadê traz o de para você Braille, o dicionário e traz. É muito legal. E Quando você está conectado, você já vai digitando e o próprio Kindle vai tirando as dúvidas das palavras rebuscadas. Kindle Mas na faz disputa, isso. eu não paro muito para ver isso, não. Eu vou marcando, depois o glossário eu vejo no final. Depois eu volto pro trecho e já entendo. Então, Mas acho que não vai comprometer o contexto. Eu sou o cara do cote-cote, né? Eu sou o cote-cote que não gosta de ler com muita rapidez para não perder a essência de algumas Esse aí, coisas. Flávio. Mas essa questão, Esse é o nosso livro. isso daí. Isso aí, na verdade, assim, em 5 pessoas e em 9, como éramos no início, Gratidão. não tem como você ter uma unanimidade em termos de forma de leitura, né? Então, cada um realmente... Eu ainda me disperso em leitura, em determinadas leituras. E aí demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais. Então, assim, a questão de você saber o significado de algumas palavras vai daquele momento ali, pelo Kindle, é muito mais rápido, porque você fica sabendo ali naquele momento. Ou então eu fico com o celular aqui do lado, né? Então apareceu uma palavra ali diferente, e tem dicionário, tradutor e tudo no celular. No Google você joga, já vem o significado rápido. Então não perde muito tempo. É bem interessante.
E assim, eu O vou livro do meu mestre, compartilhar, né? o livro do meu mestre, As Peixinho, Bem-aventuranças de lindo. Peixinho. E esse livro, sabe quanto tempo? Uma É, eu live e dele. ele, a gente tem uma coisa em comum, né? O número 4. Ele leu a vida toda 4.000 livros e eu li só 4. Tinha, PC. Você agora não está Estamos, mais Mas assim, ele sintonizado tinha com lido ele. Você 6 não mil, ele está agora mais leu 6 mil. sintonizado com ele. Peixinho isso leu foi 6 até mil agora. 2020, né? Isso foi só até 2020. Só até 2020. Uma coisa que eu queria partilhar, Até Flávio sabe 2020. disso, né? Que a gente termina influenciando, né, outras pessoas. Eu falo isso porque eu e PC, né? A Sim, gente sim. trabalha junto, para quem não sabe, e a gente, às vezes, nas nossas reuniões, quem não está usando aqueles famosos aplicativos de trabalho para teletrabalho, né? Home office, e a gente conversa Isso. muito, PC, faltam tantas páginas, estou terminando hoje. E aí o pessoal fala, que livro? Como assim? Quantos livros? E quando a gente comentou lá no grupo que a gente tava, nossa meta era bater 50, as pessoas se espantaram. E a gente conseguiu, né, PC? E a gente conseguiu. Isso. E o legal é que a gente, de certa forma, incentiva, né, outras pessoas a fazerem Isso, isso. isso. A família tem Vocês passam a ser um referencial uma referência, né? de índice de leituras Isso, que é. pode ser útil. Como o Peixinho foi para mim, esse vale a pena, cara. Todo livro vale a pena, quando a alma não é Com pequena. certeza, Mas tem livro você não vai com perder certeza. tempo. Se tem tantas obras que vão edificar, vão trazer muito mais contribuição e riqueza para o seu aprendizado, para ficar perdendo tempo com obras que são periféricas, que vão ajudar em um nível, mas não é no nível da complexidade que requer. Então, por isso que a gente vai agora fazer esse Perfeito. segundo momento para explicar o método, para terminar, para não cansar vocês. Vamos ao método? Pronto, isso. Então, Vamos. vamos ao método. Vamos que quando Vamos eu e lá. PC, a gente é Como sincero, a gente tá com fome, né, PC? Tá com fome, né? Então vamos lá. A fome minha hoje é dessa live histórica. Histórica. Sou muito feliz e grato, Soraya, Lili. Eu amo vocês, mas eu amo de um lugar, de um amor. Não é um amor ágape incondicional, não. Não é. É um amor filia. Já consigo ter um amor amizade com vocês verdadeiro. O amor eros, amor posse, o amor pornéia já passou, de possessividade. Eu estou agora no amor filia, no amor amizade, que é uma amizade sincera e verdadeira. E sou muito feliz por vocês terem comprado a ideia do louco e essa ideia ter funcionado e ter despertado. Disruptivo. Diga a palavra certa. Vou mudar. Sou disruptivo, né? Como o Marlon aí que dá Não, o disco, essa é a palavra que me define também. Sou disruptivo. PC, O PC. disruptivo é aquele que vai com a disrupção dele, mudanças na realidade dele e de outras pessoas, mas começando pela minha própria. Mas sem vocês, eu não conseguiria fazer com que esse projeto chegasse onde chegou. Como funciona o projeto, gente? Vamos lá. Aí vocês vão perguntar, mas como é que isso funciona? Vou tentar trazer as ideias de que foi criado inicialmente lá em 2014 e foi readaptado em 2021 para que pudéssemos manter as pessoas no grupo. Porque os cote-cotes sempre tem um negocinho para cá, um negocinho para cá, puxa para cá, para não terminar o grupo, eu vou cedendo. Por isso que eu vou criar outro grupo, que eu quero ler paralelamente com eles e paralelamente com outro. Depois, só louco mesmo para fazer isso. Porque eu tenho muito tempo ocioso quando eu acabo, eu normalmente acabo em primeiro lugar. Dos 50 livros, eu fiquei em 35 a 40 em primeiro lugar. Quando uma das leitoras vorazes foi embora, que é a Aline Bar, que não está aqui, era voraz, ela era meu nível de competição. Os restos que ficaram mais a menos. Não era muito Não é, assim Sonho. visceral. A Aline não. Sonho. A Aline era sangue no olho, mas era. A Aline, quando caía para dentro, eu já ficava aqui 6 horas da manhã, sabendo que ela já tinha Deixa acordado estar. 5h30. Ela acordava, se preparava, tomava um café. Eu falei, Aline, mas não é possível. Ela acabava 20 minutos na minha frente, 15 minutos. Eu tinha que fazer uma estratégia para não poder vacilar. Eu falei, não paro, Flávio, é ali, nem mija. Eu digo, se eu for mijar, eu vou levantando, mijando e lendo. Eu digo, porra, essa é competitiva do diabo. Tá aqui registrado o nome dela. Ela era o meu desafio maior. Aline Bar, que é minha linda professora de violão, minha querida, que eu amo, que nós todos aqui amamos. A gente teve uma perda irreparável quando ela saiu, porque ela era, para mim, a motivação de sangue no olho. Quando ela saiu, eu relaxei mais. Não, o pessoal é mais sirigueiro, é na maciota, Lili vai trabalhar mais 9 horas, PC vai trabalhar, Soraya... 9, PC? Tereza entra 8 para trabalhar, é uma escrava do trabalho. Eu vou ficar de boa aqui um pouquinho, porque eu sei que eu pego 6 horas até 8 e levo até meio-dia. Ninguém está como eu, que não trabalha de manhã, que tem uma vida na babo. E aí ficava a Soraya, que era a única que me deixava tenso. Tanto que a Aline perguntava, Flávio, e sói? Quando a Aline saiu, ela perguntou, a Aline saiu por quê? Porque a gente teve que contemplar os trabalhadores. Para isso ser justo, eu já estou explicando o método. A gente dispara o livro, todo mundo junto. Vamos ao método. Como funciona? Começamos 1º de janeiro com o livro de Thich Nhat Hanh, Sem Lama no Lotus. Eu lembro que eu estava em Porto Seguro com Daisy. Não quero saber como a gente vai começar dia 1º o livro de Joana,
Vida Plena, o último psicografado por Divaldo Franco. É um livro que a gente começa 2022, eu vou acabar em primeiro. Eu vou pegar 6 da manhã, já fiz uma estatística de tempo, deve ser meio-dia, 1 hora, eu tô acabando. PC não vai, por quê? Tá em Itacimirim, gatinho, com a família, quer curtir, porque segunda-feira eu volto pro meu trabalho, eu tenho que aproveitar esse momento. Eu aproveitaria lendo primeiro e ficava sábado à tarde e à noite toda. Mas ele não. As escolhas são escolhas, as escolhas criam. Então ele já sabe que ele não vai ser o primeiro. Não vai ser. Então eu já tenho menos um. Soraya vai estar em não sei o que, cote, cote, cote. Lili está em Maceió, que foi ver a mãe, não sei o que, cote, cote, cote. Tá todo mundo apto a ganhar. Lili pode ganhar. Soraya vai estar sozinha, que tá todo mundo na ilha. Então Soraya já me deu uma dica, já tem uma dica para não poder vacilar. Então o que é que vai acontecer? Soraya vai ser uma disputa boa, Lili que tá em Maceió, a PC tá fora, tá em Itacimirim, mas tá curtindo, tá vivendo a vida de Navarro. E a Tereza, que tá na ilha, no meio da muvuca, deve amanhecer pro dia 1º, totalmente impressionada, essa tá fora da disputa. Então quem vai estar disputando? Eu, Lili e Soraya. Esses 3. São 5. Eu já sei que eu não vou ser o último. Já sei. Não tem como eu ser o último. Então, desde já sabe, já não me perturbe. Desde já sai de baixo. Já chega meia-noite, virei o ano, vou dormir, amor, tô indo embora. Quero ler meu livro amanhã de manhã. Prioridade. Se não tivesse a disputa, eu estaria de boa. Até 2 da manhã, vendo televisão, perdendo tempo. Eu não. Quero foco. Vou ler o livro Vida Plena. Vai trazer muito mais contribuição para a minha vida do que perder a noite de Réveillon. Só se fosse na mansão. Na mansão do caminho, todo ano eu passo lá. Eu vou para a mansão, vejo a virada do ano com o Divaldo, a palestra dele, deu meia-noite, eu venho para casa. Eu não ia perder para ler. Chegaria 1 hora da manhã, dormiria, acordaria 5h30 e começaria a ler meu livro 6. Então, como é que funciona? Primeiro, o método. Tem um disparo da leitura no horário específico. A gente pactuou no grupo, 6 horas da manhã está liberada a leitura da obra. Mas a primeira obra, que vai ser essa, 6 horas da manhã. A segunda, 10 horas da noite. Ou seja, leu 6 horas da manhã. Como a Aline vazou, porque ela falou que quando fosse para ser de noite ia ser pesado para ela. Mas eu precisava contemplar Lili, Tereza e PC. A gente tinha, foi sugestão até de Soraya ou foi de Tereza na época, não foi? Foi minha. Foi sua. Bota de noite também, porque tá injusto só de manhã, porque o pessoal trabalha 8, 9 horas, você continua lendo até meio-dia, a Aline vai até não sei que horas, e eu também, Soraya, que não trabalha de manhã, e fica os 3 sempre perdendo, porque não vai ter como ter a disputa justa. Eu achei justo aquilo. Tem dias que cai sábado que todos podem começar, mas as pessoas escolhem não começar. Tem dia que cai domingo. A pessoa também pode começar, mas não, eu vou fazer isso, eu tô com minha família, eu vou comer pizza. É escolha. Então não é porque é 6 horas da manhã, porque durante a semana tem trabalho. Mas sábado e domingo e feriado, que caíram várias vezes, esse pessoa que trabalha não consegue ganhar, porque escolhe ficar naquele relaxamento que é deles. Tudo bem, não tem nada de errado. A gente contemplou 10 horas da noite. Então, me corrijam. Às 10 da noite, disparamos a obra 2, e aí vai, ímpar e pá. Os livros que nós colocamos, eles são escolhidos muitas vezes por mim. Esse daí que a gente vai começar, eu botei 3 opções. Eu ia começar a ler o Evangelho de Haroldo Dutra, todo, que eu não li até hoje, e eu botei o livro Vida Plena, botei A Flores no Caminho de Amélia Rodrigues, e botei um outro, 4 opções de obras. Todos disseram que tinha esses livros, mas seria mais fácil se fosse Vida Plena, que todo mundo tinha, isso aqui, sabe de uma? Vamos começar com Vida Plena. Ou seja, a eleição desse foi assim, democrática, mas dentro de um parâmetro de democracia. O próximo, normalmente eu indico, porque eu vou ver um livro que de noite não seja muito longo. Mas já começamos com um livro de 10 horas, que era de noite, e ninguém conseguia acabar de noite. Eu boto um livro de 4 horas, 5 horas, que eu faço uma média. Eu tenho um aplicativo que é o Scooby, que diz mais ou menos o tempo que você leva para ler determinada obra. Então, toda a estratégia por trás sendo montada. O que acontece nos movimentos competitivos? Disparou a leitura. Vou dar um exemplo prático. Então, vamos lá. Segunda-feira agora vai começar sábado vai começar a Vida Plena. Digamos que a gente está na competição. Como é que é? 6 horas da manhã liberou. Todo mundo. Ninguém começa antes. Eu confio. Então, vocês vão dizer, mas como é que você confia? A premissa básica é essa. A gente confia de que todos aqui vão respeitar o mínimo do que é regras de um grupo de boa convivência. Burla dentro de um grupo de leitura, isso seria o fim da picada. Não existe. Nenhum dos que entraram, eu tenho certeza que burlaram. Todos honraram esse pacto, que não tem como eu controlar isso. Seria impossível controlar isso. Então a gente honra, mesmo Daisy dizendo para mim, amor, lê depois, bota lá que leu. Ela fez isso. Eu digo, não, Daisy, eu vou perder. Se eu tiver que perder, eu perco. Mas eu vou perder com dignidade. Mas não vou fazer isso. Mas amor não vai ler do mesmo jeito. Você fica nessa neura. Então tem muita gente que fala isso e aí sabota tudo, destrói o grupo. Aí começa a coisa a degringolar, começa a abrir precedente, a coisa vai desandando. Repare,
disparou. Eu vou e pego o livro. Pá, pu, 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 pu. Acabei. Eu boto no WhatsApp. Terminei 10h30 da manhã. Ok? Eles estão lendo. Quando eles dão uma olhada, eu não costumo olhar. Eu só olho quando eu termino, para não bater aquela taquicardia. Porque quando eu olho, que eu vi que PC terminou, eu digo, aí dá aquele desgosto. Meu Deus, que adiantou essa velocidade, o PC conseguiu terminar na minha frente. Miserável, foi o que ele fez. Esse desgraçado. Que diabo ele fez? Era a Aline comigo isso, né? Que foi que essa menina fez? Que eu sei que o tempo é até meio-dia. Ela conseguiu acabar 11h50, 10 minutos antes. Eu tenho que melhorar minha estratégia. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Então, acabei 11 horas, botei. Primeiro, acabei. Relaxo. Posso reler de novo. Posso ficar o sábado todo lendo. Com esses argumentos de muitos. Eu quero ter negócio. Muitos falam isso para mim, muitos. Não, eu não dou conta disso não, essa coisa corrida. Não, mentira, tudo engodo. Dá para ler na competição e depois ler, vai, quem leu 70 livros, nesses modos de vocês lerem, que dei 10, 15 livros por ano, 20 livros, não dá para eu ler, se eu quiser, os livros que eu gostei várias vezes? Claro que dá. Então o projeto é para isso mesmo, incentivar a leitura, disciplina, foco, determinação, validação de prêmios, com premiação para quem tem o primeiro lugar e, entre aspas, uma retaliação para quem ficou em último. Então qual é a lógica? Ninguém quer ficar em último. Por quê? Se ficar em último, qual é a regra? Não recebe prêmio de ninguém. Quem fica em primeiro, ganha um livro do segundo. Quem fica em segundo, ganha um livro do terceiro. Quem fica em terceiro, ganha um livro do quarto. Quem fica em quarto, ganha um livro do quinto. Quem fica em quinto, só são 5 hoje, não ganha livro de ninguém. Então, TC ficou em quinto. Ele escolheu. Estou aqui em Itacimirim, já sei. Vou ler esse livro de Divaldo para ser o quinto. Ok, ele tem bala na agulha, ele não está nem aí para pagar o livro para o quarto colocado e não receber de ninguém. Os outros todos ganham. Por que ganham? O primeiro, que sou sempre eu, a maioria das vezes, eu já 35 vezes eu fiquei em primeiro, de 50, eu não fiz a conta, mas depois eu vou fazer essa estatística na minha neurose. Acho que foi 35 a 40 vezes em primeiro, não sei. Eu sempre vou ganhar o livro do segundo, então, não tenho gasto nenhum. Não tenho gasto para dar de presente a ninguém. Opa! Vou receber meu livrinho aqui de PC, é o de Lili. Lili vai ganhar de Tereza. Tereza vai ganhar de Soraya. Soraya vai ganhar de PC. PC não ganha de ninguém. Os que estão no intermediário entre o primeiro e o último não vão ter gasto significativo, porque é como se ele estivesse se dando um livro. Ou seja, eu estou comprando o livro para o outro, que ficou em segundo, mas eu estou recebendo do que ficou em quarto. E o quarto está recebendo do que ficou em quinto. Então, esse movimento de gasto, que é o que a gente botou como lógica para ter alguma motivação, vocês podem criar as variadas formas. Pode botar um picolé da capelinha, pode colocar, quem ficar em primeiro ganha um pirulito, ou alguma coisa simbólica. A gente botou livro, por isso que cada grupo tem sua característica. Vai ter grupo de pessoas que não têm condições de dar livro. A gente estipulou um teto do valor máximo do prêmio do livro, ou seja, é X que a gente estipulou. No nosso nível, a gente conseguiu manter um valor de R$50, o livro só pode ser no máximo até R$50, mas muitos de vocês, eles aqui, pedem livro de 30, pedem livro de 28, pedem livro de Amélia Rodrigues de 17, 19, 25, e se for um livro com, eu peço, de 80, eu vou receber 50. O máximo do livro é R$50. A maioria deles pedem livros em valores de 30, 35, 37. Sem Isso falar não que no precisa ser Kindle, um né, prêmio. Flávia? É as mais Ainda baratas. tem isso. Pronto, fale sobre isso, vá. Às Quando vezes você vê o livro que está muito salgado, o preço você vê o livro do Kindle. No Que Kindle. aí, A gente compra no O Kindle é Kindle. mais em conta. mas Então aí vale você a pode pesquisa. presentear Kindle, pode presentear Kindle pro Pode, outro, só se o outro quiser. pode. Então, assim, pode me dar Kindle, eu não quero, Sim. nunca Kindle. Mas eles aí não tem problema. Tereza lê no Kindle, Lili lê no Kindle, PC é viciado no negócio de Kindle, Soraya também não tem esse problema de ler no Kindle, apesar de todos agora estão começando a se apaixonar pelo livro. Tanto que Lili compra o livro, fala, no Kindle e depois, Gosto, compro físico. E saiu lá marcando tudo que eu fiz. e PC Eu já faz o tenho, quê? eu tenho livros também que eu comprei no Kindle e depois gostei tanto que comprei ele físico. Eu Pronto, aí gosto perguntaram muito do aqui. livro físico, eu estou gostando muito do livro físico. Agora, às vezes até por questão de espaço, eu estou comprando o Kindle. digital. E Aí estou, perguntaram aí, ó, e para quem não lê no digital, perguntou Eduardo, meu amigo lá, para quem não lê digital, lê físico. Então, a ideia é essa, Eduardo, Isso. no nosso grupo, entenda, a gente estipulou teto máximo do prêmio, R$50 o livro. Mas as pessoas pedem os livros, às vezes, são os próximos da leitura, porque eles não têm biblioteca. Eu tenho biblioteca de 2.000 livros. Eu tenho mais ou menos 2.000 livros. Então, eu sempre vou estar com o livro em casa.
E eu vou botar livros aqui que eu tenho até 2. E às vezes eu boto livros que eu tenho e dou de presente, que eu já tenho 2 aqui que eu comprei sem saber que eu tinha de ler. Eles não têm biblioteca. Só a Soraya que tem do pai, que tem muitos livros, Soraya e Tereza, né? Que já tem seu pai que deixou um legado bom de livros. Mas PC não. Isso. Lili caiu. Lili também não. Aí, ó, o deles fica tudo aí, ó, dentro do... Essa é a minha biblioteca. É a biblioteca de... Aqui é no meu tablet. Eu Aí, tenho ó, no tablet. dele. Todos os livros que ele leu aí, ó. Tá vendo? Ele tem tudo isso no digital. Você perguntou, Duda, e quem não lê digital? A sua pergunta é, quem não lê digital, em que sentido? Tá tudo aqui dentro Fala aí. então agora. Tudo aí dentro. Tá tudo aqui Flávio, dentro. Flávio, estão pedindo para você divulgar a lista dos livros que foram lidos. A gente tem Não, mas isso. agora não. Agora não dá para fazer isso. Agora a gente tem que explicar E um como funciona o método. um detalhe é que a gente pede o livro que está querendo, né? Assim, se eu vou ganhar um livro de Lili, eu digo a ela, eu quero o livro tal. Se esse livro for acima de 50, eu arco com o restante, ela me Com a passa 50. diferença. E aí o que Isso, acontece? Mas isso. vamos falar a questão afetiva, porque não só ser o presente do livro. Estou explicando. No nosso grupo, o limite de teto do livro é R$50. Os outros grupos que eu pretendo criar, podem criar regras de livros de valor menor. Ó, só pode ser até 30. Sim. Ok. Pode ser até 20. Ok. Só consigo livro até R$10. Poxa, ok. Aí você escolhe um livro de 30, a pessoa vai transferir um Pix de 10 para você. Pode não ser também valor de livro, como eu expliquei. Pode ser um picolé. Olha, eu quero um picolé daqui bom. Transfira para mim R$3. Eu fiquei em primeiro lugar. O segundo que é o picolé. Aí vocês vão estipular cada grupo, quando eu fizer esse movimento de implantar isso em outros grupos, como vocês quiserem. A gente criou isso para o nosso grupo, por isso não pode ser qualquer um que entre, porque pode ter uma pessoa que gosta de ler muito, mas não consegue dar R$1. Aí fica difícil, ele vai fazer o quê? Vai ter que ler para ficar em primeiro, sempre. Ele vai conseguir ler um monte de livro, mas isso não vai acontecer. A realidade é que 10, 15 reais, 20 reais, vocês podem estipular formas para a gente ter essa competição, que é o que incentiva Lili querer ler, PC querer ler, Tereza querer ler. Então, feito isso, o primeiro ganhou, o segundo ganhou, o terceiro ganhou, o quarto ganhou, o quinto do nosso grupo não ganha. Ah, Flávio, e como é que faz isso? Tem uma escala, a gente cria isso, depois a gente explica tudo com detalhes. Eu não vou poder explicar tudo para vocês, porque para eles mesmo eu fiz toda uma conferência, a gente fez um Zoom para explicar o movimento do projeto, como é que funciona, para todo mundo aceitar as regras. Pronto. Aí acabou, Flávio. Eu acabei sábado, meio-dia, Tereza acabou 1h da tarde, Lili acabou 4h da tarde. A regra é, quando os 3 primeiros terminam, as pessoas que estão pendentes têm 48 horas para finalizar a obra. Opa, como assim? Se eu conseguir acabar até meio-dia, Lili acabou até 2h, e Tereza, que trabalha feito uma louca também, acabou até 5h, ela deu alguma prioridade na vida dela para acabar aquele livro, que PC relaxou comendo pizza e tomando cachaça na praia. Soraya ficou ficando lá mergulhando e jogando vôlei. Por exemplo, jogando vôlei. Eu sou boi de piranha. Aí ficou Soraya jogando vôlei. Ô, Flávio. E nem bebe cachaça vôlei, mesmo. Ou surfando em Jaguaribe. Foi escolha. Se a minha escolha foi essa, eu pago o preço de ter que ficar na colocação última. Mas eu tenho na minha mente que, sendo o último, eu vou ter que dar um livro ao quarto. Então eu vou perder. Então eu vou me dedicar para não ficar nesses últimos lugares. Porque eu vou ter uma disciplina naquela hora que disparou para eu conseguir liquidar a obra. Então, quando 3 terminam, para a gente deixar claro agora, 3 terminaram, os que restam, se é um grupo de no máximo 6, os 3 restantes têm que terminar em até 48 horas. Digamos, 3 acabaram sábado, meio-dia. Começou 6 da manhã, todos 3 acabaram meio-dia. Vai ter até meio-dia de que dia? De segunda-feira, para os outros 3 terminarem. Como assim, Flávio? Para gerar o estresse. Aí você tem sábado à tarde, domingo o dia inteiro e segunda até meio-dia para acabar. Você vai organizar seu tempo. Se Flávio acabou até meio-dia, o livro é 5 horas para ler. Lili acabou. Eu também tenho até segunda-feira, meio-dia, 4 horas para ler esse livro. Eu tiro 1 hora de noite do Fantástico, 1 hora amanhã de manhã, 1 hora domingo de noite, 1 hora segunda de manhã. Acabei o livro. Porque a média é baseada naqueles que conseguiram vencer num determinado tempo. Então significa que os outros também conseguem, mas não conseguem por quê? Porque está relapso, priorizando outras coisas, não deu importância, eu gosto de ficar em último para dar presente ao quarto. Os motivos são mais variados. Você passa a ter uma noção exata, né, Lili, de que o tempo é possível. Se 20 horas são o livro de Paulo Estevam, você vai saber que você tem 20 horas para ler, porque o cara demorou para terminar. O Paulo Estevam acabou em 7 dias.
7 dias. O primeiro foi Lili. Ela acabou, todo mundo, puxa, entrou terror no grupo. Lili acabou, eu tô ainda no meio. Meu Deus, todo mundo relaxado. Todo mundo relaxado, né? Brincando na leitura. Quando Lili acabou, aí, puxa, se Lili acabou, daqui a pouco Tereza aparece. Acabei. PC acabou. Eu tenho 48 horas depois do terceiro para terminar a obra. Então não vai ter desvio de praia, de Pazinho, de Fonte Nova, Jogo do Bahia, Jogo do Vitória. Eu vou ler meu livro, porque senão eu vou ficar em último lugar. Então esse é o motivador, é um método que vai estar sempre alimentando a vontade de vocês vencerem e não ficarem por último. E aí todo mundo ganha, porque no final, mesmo o último que foi fulano, ele leu a obra Paulo Estevão, ele leu o Livro dos Espíritos todo, ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele leu a biografia de Kardec, ele leu a obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele leu toda, porque ele está dentro do prazo que foi estipulado. Ele não quer ficar fora do jogo, que aí são as outras regras que dão quando a pessoa não consegue terminar. Aí, se não lê, aí, ó, Eduardo está dentro. Olha, Eduardo vai ser um dos que eu vou chamar para o próximo grupo. Felipe, quem é Felipe, eu não sei. Então, Muito Trabalha bem. com Muito o amigo PC. nosso. Flávio, Explica aí. Explica. Eduardo está perguntando se ele e a esposa entrarem, tem que comprar 2 livros. Pois é, eu e Deise que não Sim. está. Eu queria botar Deise no outro grupo. Se você tem uma esposa e marido, você pode comprar um físico, porque como é que vai ter disputando você? Você vai estar aqui. Eu estou aqui com esse aqui na mão, ó. E ela está com. Tem que estar com dela. Ela está na disputa também. Ela está num quarto e tá com o outro. A não ser que lê os dois juntos aqui, ó. Isso. Vamos ler, amor. Vamos ler junto aqui, vamos ler. Deise não Aí conseguiria empata os comigo, dois, porque né? eu quero. Aí empata os dois. Então você vai ter seu livro, Despertar, ela o dela. Porque é óbvio, os dois vão querer ler para estar junto na disputa. Senão vai ficar num lugar que é incompatível. Então a resposta é essa. Cada um tem que ter um livro. Então vai ser 2 livros numa casa. Então o casal normalmente é diferente. Então eu faria como? Teria que ter um digital, porque é barato, às vezes R$5, R$10 o digital, e o outro comprava o físico. Os dois compravam o digital. E se não, compravam 2. Se tem bambá, o que acabou de ler dá de presente ao irmão, dá de presente a alguém, e vai sempre presenteando e vai ficando com um na biblioteca de vocês. Então essa é a resposta. Outra pergunta, vá Felipe. Felipe quer saber o que acontece às 48 horas se não terminar de Vou ler. dizer. Felipe, Vamos lá. se você não Você conseguir explica mais terminar uma coisa de antes, ler, só uma coisa que você fez rapidinho. Um detalhe, Felipe, se você morar no Rio, São Paulo, Minas ou outro país, funciona. Porque Lili está no Rio de Janeiro e PC está em Aracaju. Só para vocês terem uma ideia que não tem distância. Isso com coisa virtual, todo mundo consegue. Responda, PC. Pá. se você não conseguir ler nas 48 horas, Felipe, você vai ter que dar um livro para quem terminou antes de você e outro livro para quem terminou em primeiro lugar. Fantástico, fantástico. Entendeu? Essas regras foram sendo criadas, Felipe, durante o processo. O que é que acontece? PC, que é o mais relapso, que é um Meu bom vivão do grupo, Deus, que gosta de viver a, PC. que gosta de Ele viver a me vida ama. dele. É É homem, amor. que É quer viver assim, amor-filia. gosta de viver na boa É vida. Então, amor-filia. é um cara generoso, gosta de dar livro a todo mundo. O que acontece? PC fica por último, ele pode dizer Amor-filia. nesse lugar. O que acontece, PC, quando você fica por último? Você faz o quê? Você dá o livro a quem? A quarto, que é Lili, e aí? Quem Perdeu terminou o antes prazo. de mim. Que terminaria meio-dia de segunda-feira. Como é que ficaria você? Olha, Flávio, não consegui, grupo, não consegui. Beleza, assunto É o que eu vai falei. Ele já falou. vai ficar a tarde toda. Eu sei, mas É eu o que eu preciso falei, claro. Felipe. Aí você faz o quê? Felipe, você entendeu claramente? Ele vai dar um livro ao quinto e vai dar o livro Vou a dar um quem? livro Ao ao quarto. quinto e Ao vou dar um quarto. livro ao primeiro. Ao Ao primeiro. primeiro, que Aí normalmente ele sou fica primeiro. contando pra ele. Eu rezo É. para que eles não terminem, sempre. Eu fico vibrando para que eles não terminem no prazo, para eu ganhar 2 livros. E eu já ganhei muitos assim. Fica em primeiro, aí pronto. Motiva quem é o primeiro a querer ficar em primeiro, porque sabe que tem a possibilidade de você, além de ganhar do segundo, você ganhar do último, que não cumpriu o prazo das 48 horas finais, que escolheu ficar na praia, pagar o que ao quarto colocado e dar um ao primeiro colocado. E tem mais detalhes, que aí com o tempo vocês vão aprender, que não dá para dizer todo aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo na live, vai ficar muito chata a live. Mas isso é importante, sua pergunta, vá. Diga, Só um diga. detalhe. Se ele não terminou dentro do prazo, mas ele não fica sem prazo para terminar. Ele tem um prazo de terminar até o próximo livro. Senão, ele paga um livro para cada um do grupo. Ah, entendi. O Eduardo falou assim, ó, o problema é que nós dois só lemos física. Então, Eduardo,
que vai acontecer? Você entra num grupo e ela entra em outro. Olha que maravilha, porque é o que eu vou fazer agora. Eu tô com eles. Olha como vai ser. Vou começar a vida plena no domingo, sábado. Vou acabar em primeiro. Não tenha dúvida. Vou ser o primeiro. Então, quando eu acabar em primeiro, eu já posso começar outro grupo que eu tô querendo no domingo. Olha a loucura de Flávio. Olha a loucura de Flávio. Eu quero estar em 2 lugares. Por quê? Eu não vou ter solução de continuidade nunca. Eu começo primeiro, que é um livro Vida Plena, pau! Eu digo, poxa, eu domingo tenho outro, que é o grupo de Eduardo. Meu Deus, e agora? Eu só dou conta de ficar em 2. Por isso que eu vou construir o outro, que eu vou participar. Eles tinham medo disso, que eu fizesse isso, mas eu vou ficar no deles, que é o grupo sempre o maior carinhoso que eu vou ter, e vou me desdobrar no segundo grupo, que eu já sei que a Andréa Jacobina pode ficar, Dudu parece que também vai vir, Ana Maia é outra possibilidade, 3, comigo 4, podemos botar mais uma pessoa, o ideal são 6. Mas podemos começar com 4 ou com 5, depois fecha e não entra mais ninguém. Digamos que eu comece no domingo, PC. Só para você entender, Eduardo. Eu estou no grupo com você. Aí sua esposa, que também é leitora, que adora ler, não vai dar para ficar no meu grupo com você. Ela vai ficar num outro grupo que eu vou ensinar ela. Você também vai. Para ela criar, ela, Bernardina, Joaquina e João e Pedro. 4. A mesma regra. O couro comendo, você aqui lendo um, ela lendo o outro, vai entrar o livro de Eckhart Tolle para você, o dela vai escolher um outro, que não é o seu. E livro não falta, que vocês não leram ainda, e vão vir ideias que eu vou gerar. Eles sempre, até hoje, vocês sempre gostaram das indicações, né, meus amigos? Um ou outro dos 50 que não foram contribuição, né? Podem dizer isso aí? Sim. Sim. Verdade. A maioria tem contribuições muito, muito grandes na nossa vida, né? Mesmo aquele que diz assim, o Isso. Foco, de Daniel Goleman, foi um livro chato, Foco. A gente Chato, leu, foi o mais né? chato. Acho que foi o chato da história. Foi. Foi o chato da história. Foi o chato da Mas história. eu Que eu tinha- disse, aqui, ó. Deus é mais Foi esse livro. repetitivo. É. Foco, de Daniel Goleman. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Ele fala de uma forma que não é igual a inteligência emocional que eu li dele, que é maravilhoso, de Daniel Goleman. O Foco eu não gostei tanto também, não. Mas eu botei, porque é um best-seller e tudo mais, eu terminei botando. E a gente, para outro que foi. E esse aqui, vocês gostaram? Sim. Muito. Sim. E esse aqui, A Coragem de Não Agradar. Ah, Perfeito. maravilhoso. Perfeito. É o livro de Shiro Kishimi e Fumitaki Koga. Olha, e só mais um, para poder. Esse aqui. Nossa. Maravilhoso. Presen- Jesus do céu. presenteei hoje a minha sobrinha com ele, que é aniversário dela hoje. E esse, Oh, Outro maravilhoso também. Siddhartha, um clássico que eu nunca tinha lido. Recebi de minha amiga também lá em 2010, 2011. Nunca tinha lido. Botei no grupo para devorar e leu. E o outro que foi de René Brown, que a gente vai botar os outros de René Brown aqui, ó. A Arte da Imperfeição. Então, de A hoje Arte para da amanhã, Imperfeição. depois da live, gente, eu vou me debruçar nos livros que eu vou listar para a gente ler depois do livro, que é Vida Plena de Divaldo. Já vou botar os outros que vocês já têm. O de Amélia Rodrigues, para ser 10 horas da noite, quando vocês terminarem. E o outro que você já tem em mãos. E vou criar a lista dos 10 livros que a gente vai ler já no início, ou seja, ir adquirindo, porque muitos livros o pessoal está comprando, Eduardo. Eles compram e já deixam o stand-by e depois pede o Pix. Ou seja, renúncia, já né, tenho, já Flávio? adquiri. A renúncia! Eu já li. Aí, gente, eu vou reler por causa deles. Porque não pode passar no Encarnação sem ler Paulo Estevão. Li e reli. Não pode passar sem ler o Livro dos Espíritos. Eles leram. Não pode passar no Encarnação sem ler Renúncia. Eles nunca iriam ler sozinhos. Muito difícil. Muito. No incentivo aqui, vão ficar loucos quando lerem Renúncia. Vão chorar e vão ver quem é Alcione. Então, para finalizar, respondendo a vocês, tem alguma outra questão aí que eu não respondi para a gente finalizando a live? Para a gente poder mostrar. Qual é o propósito, então, dessa live? É deixar claro que é possível, sim, ler uns 50 livros no ano. É possível quando tem disciplina, tem método, tem organização e tem priorização. É possível quando tem um nível de competição que pode ser saudável. No nosso caso, a competição é saudável, porque todos podem dizer que nunca tinham lido tantos livros, conseguiram por cada competição. Sem a competição eles não chegariam. É possível que depois saiam desse movimento competitivo e vão lendo por si mesmo os livros que eles querem. Eu não quero sair nunca, porque eu sei que eu tenho que varrer 2.000 livros, eu não vou conseguir se eu não tiver um movimento desse. E eu tenho que criar isso para mim, para disciplinar mais minha mente, focar,
não perder tempo com futilidades, que a gente perde muito tempo com futilidades e perde mesmo. A gente vai argumentar, para que eu vou ficar perdendo tempo vendo o Jornal Nacional? E eu vejo. Para que eu vou ficar perdendo tempo vendo o Fantástico? Eu vejo, eu assisto. Mas é perda de tempo com coisas essenciais que estão aqui nos chamando. Eu digo, não, eu quero esparecer a mente. Todo mundo faz tudo isso. Mas se eu tenho uma disciplina de um grupo que eu estou criando e outro, eu vou ficar perdendo tempo. Ai, Dezinha, te amo, amor. Mas amanhã dispara outro livro com o grupo 2. É mesmo, você tá ficando doido. Eu digo, vou ler. E aí eu vou o quê? Focar uma manhã. Às vezes eu perco uma manhã. E aquela manhã pode ser utilizada depois o dia inteiro, com muito mais qualidade, mas com a sensação do deleite, do dever cumprido, de um livro lido. O que eu não posso esquecer de dizer, para poder finalizar mesmo, a minha fala de hoje. Uma coisa importante. As pessoas perguntam, Livi, por que a gente lê desse jeito, esquece, ou então, às vezes, que prazer tem nisso? Eu vou dizer a vocês, quando vocês comem uma pizza, o prazer da pizza se dá naquele momento, ela perdura a noite, o dia, os outros dias. Quando você toma um sorvete, você pega o deleite do sorvete, a sensação do prazer é durante tomar o sorvete, não fica o prazer 2 dias, 3 dias, 4 dias depois. O livro é muito parecido com isso. Cada livro desse que eu li foi um sorvete, um alimento que vocês gostam, que nutre cada um de vocês nos gostos os mais variados, que cada um de vocês tenham. Aquilo é um prazer que ninguém tira. Aquelas horas de leitura, que eu estou me dedicando àquela obra, eu estou entrando no psiquismo do autor, eu estou indo para um outro espaço de consciência, e ao final da obra, por mais que não fique o prazer, entre aspas, do sorvete, que perdura por poucos segundos depois, ou a pizza, ou aquilo que vocês queiram deixar, uma relação sexual, um orgasmo, um ato sexual se dá durante a transa, o ápice, a descarga e a carga. A carga, que é o ato em si, e a descarga do gozo. Aquilo é o ápice. Para manter aquilo, não. Você vai ter um outro ato sexual com amor, e que nutre muito mais do que o sexo pelo sexo, porque o sexo pelo sexo é o mesmo que tomar a água salobra do mar. O sexo com amor é o mesmo que beber água cristalina de uma fonte de água potável. Quando você acaba um ato sexual porque o gozo, acabou. O prazer daquilo é o mesmo prazer do livro. Quando você termina o livro, meu Deus, esse livro foi lindo. O prazer ficou durante aquelas horas que eu me dediquei à leitura dessa obra. Depois, se eu quiser de novo o prazer, eu releio a obra com mais deleite, com mais vagar, para realimentar o nível em mim que aquilo me tocou. Mas tem vezes que você come uma pizza que não presta. Você quer se livrar daquela pizza. Então, a leitura de obras que eu li que não valeram a pena, eu não vou reler. Algumas eu vou me aprofundar, algumas eu vou estudar, algumas eu vou colocar como obra de cabeceira, para eu ter a vida inteira relendo. Era essa a minha fala final. Eu deixo vocês com as suas considerações finais para a gente fechando a live e contemplando aquelas últimas perguntas que porventura estejam aí. Pronto, faça as considerações de vocês. Vê se tem mais perguntas. Só agradecer pela oportunidade, né, maravilhosa de estarmos juntos aí esse ano e que foi realmente uma aventura extremamente contributiva para a gente. E eu vou um pouco além do agradecimento e digo, leiam todo tipo de livro, porque em cada um tem uma descoberta. Mesmo que não seja algo que, quando você terminar de ler, nossa, não ficou nada em mim, ficou. Ficou uma linguagem diferenciada, ficou um ponto de vista, você pode ter captado ali. Então, nunca, por pior que seja o livro para você, ele não deixa de lhe acrescentar. De contribuir. Perfeito. Lili. O que falar depois desses dois, né? Mas eu acho que, assim, se vocês gostam de qualquer, como o Sói falou, de qualquer livro, pegue um autor que você gosta, começa com 1, começa com 2, e a gente criou um hábito. E agora realmente está difícil de a gente parar, né? Então, assim, eu falo porque depois que eu conheci Juan, eu quero comer da fruta que Juan come, eu quero conhecer, eu vejo live, eu vejo áudio, eu vejo tudo desse moço, porque ele é uma inspiração para mim. Então, assim, e eu me permiti, eu não conhecia Juan. Quem era Juan? Então, Lili, outra coisa, que Jacobina está aqui até o final e ela também deve ser uma das participantes. Ela foi falar comigo hoje na sessão, falou, Flávio, mas eu vou viajar. E daí? Vá. Na frente para perguntar, ela vai viajar. Ela falou assim, Flávio, como é que eu começo num grupo se eu vou viajar para Gramado? E daí? Esse moço... A viagem, você vai como? Vai junto. Vai com o livro junto, vai pro intervalo do almoço,
vai para noite de leitura no hotel, passeia em Gramado, faz tudo que então não é nada impeditivo para que você deixe de estar no grupo, porque é justamente por isso que a gente não lê. Porque sempre tem um motivo, eu estou aqui no interior, eu vou para casa de manhã, eu estou visitando minha mãe no hospital, eu vou ter que trabalhar amanhã cedo, eu dou aula em 3 escolas, todos eles vivem assim. E eles encontram espaço de leitura, quando começa às 10, faz um sacrifício, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, acorda às 6, vai até 8 e pega o trabalho, né? Quando é uns 6 da manhã, pega até 8, 8 e meia, começa a trabalhar de 9, vai até meio-dia, como está na disputa, não é todo o tempo que está disputando, pega de meio-dia até 1, lê um pouquinho, de noite lê um pouquinho, mas nos outros dias ele vai ficar lá, sem precisar estar naquela agonia de leitura, porque ele vai ter tempo para poder ter um intervalo do que os últimos vão acabar. Dá mais ou menos um prazo de 7 a 8, 10 dias para começar o próximo livro, que eu fico chateado com isso. Por isso que eu vou colocar outro grupo, para que eu tenha, enquanto eles estão na matraca deles, eu fique de boa. Pode ficar matracando, miseráveis, que eu estou aqui com o meu outro grupo já bombando. Quando ele acabar aqui, eu volto para vocês com o próximo. E eu volto pro de cá. E aí nunca vou parar de estar lendo sempre. Pobre sempre de lendo. Denis, nunca pode chegar perto agora. Pobre Ele vai de ter Denis. 2 grupos. Coitado de Denis, Não. como é que chega Mas perto? vai ter intervalo, sim. Eu acabo rápido e fico com ela. Papo, que depois estou aqui, só amanhã. Eu Não vou me dar uma perco durante dica, amanhã. vou dar uma dica para ela. Vai dar uma dica, né? Então, meus amigos. E a estatística, Liri, para lhe dizer, na última pesquisa da leitura, né, que sai de 4 em 4 anos, foi publicada em 2020, diz que leitor é aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro, nos últimos 3 meses. 3 Não meses. leitor, que não é leitor, é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Ou seja, se passaram 3 meses e vocês não leram nenhum livro, você é considerado não leitor. Não leitor. Mas se em 3 meses você leu apenas um livro, ao menos um livro, inteiro, ou parte de um livro, vocês são considerados leitores. Um outro dado estatístico de 2012, que eu não tenho o atual, que eu baixei a pesquisa hoje, não deu tempo de devassar. A estatística de leitura no Brasil se dava em torno de 3 a 4 livros por ano, incluindo os livros didáticos e paradidáticos, ou seja, os livros de escola, Os Caravelhos do Diabo, o livro A Ilha Perdida, os livros obrigatórios. O estudo que fez a pesquisa mostrou que o brasileiro lê em média de 3 a 4 livros por ano. Já a França lê de 15 a 16 livros por ano. Ou seja, nós lemos 50 livros, eu 70, mas a média do meu grupo aqui, do meu piloto, 50 livros em um ano. Estoura todas as médias dos países mais cultos que a França, um dos países mais cultos do mundo. Eles leem 16 livros por ano em média. Tem gente que lê 30, tem gente que lê 10, tem gente que lê 5. O Brasil, 3. E muitos de vocês não leem um livro no ano. Como o PC não lia um livro no ano. Era ou não era, meu amigo? Inteligentíssimo. Tinha outras habilidades que eu não tenho. Artista, fotógrafo, capacidade de diálogo, enfim. Mas ler que é bom, eu tenho TDA. Eu não consigo pegar uma obra dessa. Como é que eu vou ler essas letras tudo? E tudo atrapalha. Que porra nenhuma, meu. Você vai ler esse diabo. E não é que ele leu 51 livros? Isso aí. Então, nos despedimos de vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui. Caso vocês queiram mais detalhes, quem vai ouvir a live depois, meu telefone é 719-9945-1466. Quem já me conhece já vai no meu WhatsApp e pode mandar que eu vou construir esse grupo entre hoje e amanhã, de março, para a gente começar em janeiro. Provavelmente no domingo ou na segunda-feira. Eu não quero ter tempo de espera. Eu já faço uma reunião com vocês amanhã, no sábado à tarde que eu vou acabar o livro, a gente reúne, e domingo começa com um livro que possa ser nesse início, se vocês não têm na biblioteca, vai ter que ser digital. Ou um livro físico que alguém do grupo tem. Eu tenho esse, eu também tenho. Se todo mundo tiver, começamos com um livro físico e vamos ver como é que funciona. Então, meu telefone é esse. Quem tiver interesse em levar esse grupo para outros lugares, sem ser com minha presença, eu não dou conta, só dou conta de 2. Eu posso também incentivar, criar o grupo junto com uma pessoa que quer e depois vocês conduzem com a motivação de vocês lá. Não vai ter Flávio lá puxando a orelha para provocar. Cadê que você não acaba? Mas eu dou toda a expertise, eu não cobro nada por isso. Isso é um trabalho que eu estou fazendo, que eu podia cobrar. Eu podia ganhar uma nota com isso. Se eu soubesse administrar essas coisas de marketing, eu não tenho tempo para isso. Eu quero que vocês leiam mais. Quanto mais vocês leem, melhor seremos. E certamente o mundo pode ser um mundo melhor, com mais fantasia, com mais magia, com mais encanto, com mais consciência e com menos possibilidade de sermos massas de manobra, gado na mão de algumas pessoas que conduzem a gente para uma vala comum. Ter mais criticidade, o estudo aponta isso. Depois eu posso mandar o estudo também para vocês do grupo e para quem me pedir, mostrando que quem lê mais
consegue ter menos ansiedade, consegue ter mais foco, consegue ter mais disciplina na vida, mais saúde mental, menos risco de Alzheimer. Os benefícios são inúmeros. Então, quanto a isso, a gente não pode nem argumentar. Então, muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Que Jesus nos proteja, Valeu. nos guarde, Tchau. nos guie. Tenha um bom final de ano. Felicidades a vocês. Amanhã eu estou mandando a mensagem de Marta, a última do ano. Leiam, se inscrevam se puder no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, para acompanhar as mensagens. Esse vídeo também de hoje do Instagram, eu vou baixar no meu canal do YouTube para vocês pegarem o link e mandarem para meio mundo de gente, para quem quiser conhecer o projeto, tá bom? Então é só me procurar no meu Instagram, no meu YouTube ou no meu celular. Um abraço, gente. Tchau, Teca. Um Tchau, abraço. Sói. Tchau. Tchau. Tchau, Lili. Tchau, PC. Um Tchau, beijo a tchau. todos. Bom ano novo. Fiquem com Deus. Bom ano novo para vocês, gente. Feliz vocês novos.